Bom dia, agro! Bom dia, porque eu sei que você acordou cedo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agrolândia Podcast. Hoje eu estou com um convidado, para variar, mais que especial, é o Luigi Gerodetti. Ele veio de Guararema, ele é agroecólogo e vai falar sobre agrofloresta pra gente. Bom dia, Luigi. Tudo bom? Tudo bom? Tudo, e você? Tudo ótimo. Obrigada por ter vindo de tão longe, quase 5 horas de estrada para chegar aqui. Eu vou pedir para você se apresentar para as pessoas te conhecerem. Bom, meu nome é Luigi Gerodetti, né? Eu tenho 29 anos. Eu sou formado em agroecologia, né? Agroecologia é uma ciência que estuda métodos de produção sustentáveis, né? Sem agredir o meio ambiente. E dentro dessa ciência tem vários nichos que a gente consegue trabalhar, né? E um deles é a agrofloresta, que é um método milenar de agricultura, é um dos primeiros métodos de agricultura no mundo. E eu optei por trabalhar nessa área por paixão, né? Por amor mesmo. Eu larguei tudo que eu estava fazendo na época e me aprofundei em estudar agrofloresta. Então, eu sou formado em agroecologia, né? É um curso novo, não é tão difundido, mas é uma área que está em constante crescimento, né? Uma área nova que vai ajudar aí as pessoas a terem uma alimentação mais sustentável, mais saudável e também a se conectar mais com a natureza, né? Para estar mais disposto na vida, né? Para estar mais consciente também nas decisões, né? Então, é bem interessante. Nossa, muito bacana. Então, eu falei corretamente, agroecólogo. Isso, agroecólogo ou agroecologista, né? Tem gente que fala agroecólogo, o mais técnico é agroecólogo, né? Quando você se forma, vem o certificado, é agroecólogo. Mas pode ser chamado de agroecologista também. Ah, legal. E me fala, eu sou interessada no assunto, mas eu sei muito pouco, assim, falando sinceramente. Tive um pouco de contato durante a graduação de agronomia e tenho alguns amigos que trabalham com isso, alguns aqui perto, eu te falei da Clarissa. Clarissa, queremos você aqui, hein? E da Fazenda Divindade. E outros que trabalham em lugares até bem distantes daqui, né? Na Amazônia. Eu te falei de uma amiga que trabalha com isso no Pará, alguns lugares na Bahia. E eu acho muito legal, assim, mas eu conheço muito pouco. Aí eu queria que você falasse, assim, me contasse, tanto para mim como para os ouvintes, como que surgiu a agroecologia, assim, e o que ela é, né? Agroecologia e agrofloresta. Vamos focar no agrofloresta. O que é agrofloresta e como é que surgiu isso? Então, na verdade, a agrofloresta é um método de cultivo milenar, né? Há registros de 13 mil anos atrás, dos primeiros métodos de agricultura, agrofloresta. O que é agrofloresta, né? Agricultura, floresta. Mecanismos de uma floresta. Agroprodução de alimento e floresta. Os mecanismos de uma floresta. Então, como que funciona uma floresta? Né? A floresta, ela funciona com a presença do ser humano ou ela funciona automática, sem o ser humano ir lá e botar a mão e tal? Funciona sozinha. Ela funciona automática. Só que no sistema agrícola, a gente precisa ter uma velocidade de produção para conter o quê? O mercado, né? Então, aí que a gente entra com essa questão da agricultura. Então, o ser humano, ele mexe na agricultura? Ele mexe na agricultura. O tempo todo. O tempo todo, exatamente. Que é a base, né, da produção, tanto animal, quanto vegetal, quanto de tecidos e etc, né? Então, você pegar os mecanismos de uma floresta e trazer para o seu sistema agrícola. E aí, isso daí começou a surgir como os primeiros métodos de agricultura do mundo. Por quê? Porque na época que o ser humano era nômade, então o que ele fazia? Ele caçava e depois ia para outra região e tal, e ele aprendeu a plantar. Só que ele aprendeu a plantar numa área de floresta, né? Então ele tinha que se adequar. Ele não tinha ferramenta para derrubar a árvore. Ele tinha que se adequar. Então ele começou a plantar e descobrir espécies que se adaptavam bem junto com o ambiente local, junto com aquela floresta local, né? Então eles começaram a plantar junto com a natureza. E aí eles perceberam ao longo do tempo, que era o melhor método de produção. Aí você fala assim, mas daí depois surgiu a Revolução Verde e tal, não sei o quê. Surgiu a Revolução Verde por conta do crescimento da população e tudo mais. Mas isso não significa que é de boa qualidade, né? Então, assim, a agricultura agroflorestal, ela veio
com esse intuito de você agregar o meio ambiente no seu sistema agrícola. Então, tem registros, assim, de agroflorestas, cultivos, assim, na Amazônia Oriental, de 4.000 anos atrás. E aí as pessoas começaram a depois entender, porque demanda cresceu e tal. Então, assim, por que a opção de plantar monocultura? Porque você consegue plantar mais daquela espécie. Você tem uma produtividade mais alta. Você tem uma produtividade mais alta, né? Um volume maior de alimento num espaço cada vez mais reduzido, né? Sim, e isso daí é uma coisa que... Essa é a busca do agrônomo, a tal produtividade. Porque a ciência, ela traz esses métodos, porque a gente tem que entender o seguinte, a agricultura convencional e a agroflorestal é um cultivo mais no começo, né? Para alto consumo. Então, eles plantavam para eles comerem. Subsistência. Então, assim, é um conhecimento muito empírico, né? Traz essa ideia do conhecimento empírico de você produzir para se alimentar. E aí, quando entra essa questão da produção em massa para você abastecer mais pessoas e tudo mais, aí as pessoas falam assim, mas é mais difícil com a agrofloresta. Realmente, na época, era. Porque não tinha tecnologia suficiente para trazer uma produção em larga escala para muita gente, né? Então, foi... E aí, isso dentro do mercado também, né? Do mercado financeiro, industrial, que a gente precisa viver também. E aí veio a Revolução Verde e tudo mais. E aí, o que acontece? Hoje em dia, né? Com esses temas de sustentabilidade, de cuidado com as crises climáticas, todas essas coisas, né? Que tem pessoas que falam por causa disso, por causa daquilo. Eu acho que tem um pouco de vários fatores inclusos, né, nessa conversa. Porque não é uma coisa isolada. Né? Então, a agrofloresta ela começa a ganhar de novo espaço, sendo que ela vem de uma geração milenar, né, da história do ser humano, só que hoje em dia ela volta a ganhar mais espaço. Não significa que ela não existia. Ela existia, mas ela estava meio sublimada. Né? Então, ela veio unindo esses dois fatores, agricultura e floresta. Né? Então, a floresta ela sobrevive sozinha, sem a presença do ser humano, só que ela pode também se desenvolver mais rápido. E aí entra o manejo que a gente fala. Então, a agrofloresta, a gente fala que de 100%, 5% é plantio, 95% é manejo. Né? E hoje em dia já tem estudos e pessoas, empresas fazendo agrofloresta em larga escala, para algumas espécies específicas. Né? A gente não tem, por exemplo, todas as espécies que a monocultura produz, né? Todas essas produções em larga escala, mas a gente tem produção, por exemplo, de café, de avocado, de pitaia, né? Pitaia é um cacto, então é uma outra... E é bonito, hein? É tanto o cacto é bonito como a fruta é linda, né? Parece deliciosa, né? É muito, muito gostosa. Pena que é tão cara. Pois é. A agrofloresta pode trazer pitaia mais barata pra gente? Pode. Ajuda nós. Ajuda a gente que gosta de uma pitaia. E isso é interessante, né? Expor, porque é como a gente estava conversando, né? A agrofloresta, ela une... O que é uma agrofloresta? Né? Ela é várias culturas no mesmo sistema. Porque a produção orgânica, ela nem sempre é várias culturas no mesmo sistema. Na verdade, na maioria das vezes, não é. Né? Então, são canteiros de monocultura, entre aspas, inseridos na produção orgânica. Ele tem várias culturas dentro do mesmo sítio, mas naquelas linhas ali ele tem só cenoura, só alface, só... Exatamente. Isso é bom? É melhor, né? Na minha opinião. Mas o melhor para mim é a agrofloresta. Porque a agrofloresta você consegue unir espécies dentro do mesmo canteiro e não, pelo menos ainda não tem essa legislação do produto orgânico. Então ele se enquadra bem nessa questão de abaixar custo. Né? Porque você pode fazer uma agrofloresta sem investir R$1, só que vai demorar mais a produção. Né? Porque você precisa cuidar daquele solo, você precisa então, tem que ter, é um negócio de paciência. E a médio e longo prazo. Isso. Não é uma alface que 30 dias já tá ali, né? Você põe a muda, 30, 35 dias já tá pronto. Então mas depende. Você pode colocar alface também. Mas assim... Exatamente. Ela vai ter espécies de ciclo curto, médio, longo, semi-perene, vai ter tudo. E assim por diante. Então você vai ter... alimento para colher e o sistema para manejar ao longo da tua vida ali, porque ele é um sistema que fica, né? Sim.
Nossa, muito legal. Então ficou claro, acho que ficou claro, né, para quem está ouvindo aí como surgiu e o que é uma agrofloresta. E eu achei muito legal, você tocou no assunto, de que ela tá... Esse assunto de agrofloresta, não só o orgânico, mas se falando nisso novamente, né? E que tem vários motivos para esse assunto voltar à tona. Sim. Eu acho muito interessante isso, né? O orgânico já teve aquele... Se fala, tem crescido a cada ano, né? Mas ele teve um boom aí, acho que uns 10, 8 anos atrás, né? Teve um boom, tinha loja de orgânico, pelo menos em São Paulo, de onde eu vi, tinha uma loja em cada esquina e tal. Ainda tem, mas deu uma reduzida, né? Teve um boom, depois adaptou, né? Mas hoje em dia já é possível encontrar. Sim, nas grandes redes de supermercado sempre tem, né? Sim. Mas pelo menos uma bancada, né? De orgânico. Sim. A pessoa já tem a opção. Tem as feiras de orgânico, né? Em São Paulo tem acho que é da Água Branca, se eu não me engano. Tem, da Água Branca. Eu não conheço muito, porque, né? Tem da Água Branca, que é bem famosa, tem algumas feiras em alguns bairros que tem alguns... na Vila Madalena tem o Ceasa ali também, isso, que é tudo orgânico. E algumas feiras, feira livre, né? Em alguns bairros, dentro da própria feira, você encontra a opção. Ainda é uma minoria, claro, né? Mas já teve, só que o agrofloresta voltou. Assim, eu nunca tinha ouvido falar, porque o pessoal que me assiste aqui sabe que eu sou uma citadina, né? Eu sou de metrópole, nasci no Rio, fui criada em São Paulo e escolhi o interior para morar e da minha profissão, né? Sim. Eu fui fazer agronomia no interior em Piracicaba e escolhi morar no interior. Já voltei para São Paulo por conta de profissão, mas assim, quando eu pude escolher, eu vim para o interior. Então, sou uma citadina que escolheu ser roceira. Às vezes é o contrário, né? Nasceu na roça e quis ir para a cidade. Eu fiz o caminho inverso. E a primeira vez que eu ouvi, eu não conhecia nada de agro, né? Quando eu fui para a faculdade. E eu ouvi falar em agrofloresta lá. Então, alguns amigos fizeram um estágio, o famoso estágio lá do Ernest, né? Isso, do Ernest. E voltaram, muitos deles trabalham com agrofloresta até hoje, mas eu nunca trabalhei com isso, tive pouco contato, já fui auditora e inspetora de agricultura orgânica e nunca apareceu agrofloresta nas inspeções e auditorias que eu fiz durante 7 anos. E eu tô vendo que tem muita gente falando novamente disso. Aí eu queria que a gente assim, desenrolasse um pouco... Por que voltou a se falar em agrofloresta de novo? Eu tenho algumas ideias, assim, do que poderia ser. Eu queria que você me ajudasse. Uma das coisas, eu acho que são as novas gerações. Tá. Acho que são as novas gerações, é a Z, né? Agora, os Zennials, né? Eu acho que eles pensam mais a respeito das coisas, em propósito... em responsabilidade, né? Eles têm uma cabeça bem diferente. Sim, mais consciente, né? Mais consciente. Do que está acontecendo no mundo de forma geral. Eles são muito questionadores, né? Sim. Então, eu acho que isso aí acaba... Com certeza. E eles têm muito acesso à informação, já foram criados, bombardeados. Eu acho que isso daí é uma coisa que conta muito. Por informação. Exato. Muita informação o tempo todo, né? E acaba chegando. Não é só aqui no Brasil, é no mundo todo, né? A gente tem acesso. Eu acredito que sim, que uma das hipóteses seja essa, né? Por conta dessa nova geração. Essa nova geração chegando no mercado de trabalho, com poder de compra e poder de decisão. Sim. E eu acho que também é uma questão do próprio ciclo, eu acho. Sabe? Do momento atual que a gente está vivendo. Né? Porque as coisas aparecem porque elas têm um porquê de aparecer. Né, mais fortemente. Quem trouxe essa ideia mais forte de uns anos para cá foi o Ernest. Né? O Ernest e a Ana Primavesi. A Ana Primavesi, ela é brasileira, né? E ela tem inúmeros materiais, né? Inclusive um dos materiais que eu utilizei de estudo tal para criar o material. Ana Primavesi, o pixel das galáxias de solo. Ela e o Ernest. Então, assim, o Ernest, por exemplo, é um suíço, né? Que ele veio morar pro Brasil. E ele mora Bahia, né? Na Bahia. E assim, o único lugar que chove na seca naquela região é a casa dele. E aí eu acho que aí complementa com essa sua pergunta, né? De por que voltou, né? Então, assim, tem uma frase do Ernest que ele fala: água se planta. O que significa isso? Quando você vai para perto de uma localidade, por exemplo, um ambiente que tem lago, e à noite, o que você vê em cima do lago? Fica aquela névoa. Fica a névoa. Por quê?
Porque aquela névoa, ela é de um processo chamado evapotranspiração, que é como se fosse o suor da planta. Então, o que acontece? A planta, ela se alimenta de água. E ela tem os estômatos, que regula essa entrada e saída de água. Né? Então, quando a planta... São aquelas boquinhas, né? São aquelas boquinhas. As boquinhas das plantas. Né? Então, o que acontece? Quando a planta ela já está abastecida suficientemente de água, o que ela faz? Ela sua, ela fecha o estômago. Né? E aí, esse mecanismo chama evapotranspiração. Então, as plantas transpiram e aí fica aquela névoa. E aí, essa transpiração que vira nuvem, que daí chove. Então, por exemplo, essa questão, voltando na sua pergunta, né? O Amazonas, né? Por que os rios voadores. Os rios voadores. Então, por que não pode desmatar? Por causa dos rios voadores. Porque os rios voadores do Amazonas, eles são trazidos para o sul, né? Do Brasil e para outros... Isso ficou muito claro naquela tragédia horrorosa no Rio Grande do Sul, por conta do El Niño, que foi muito forte, carregou demais na Amazônia, quando desceu uma quantidade absurda de água para o sul. Exatamente. Ficou claro, né? Sim. O mecanismo, né? Claro que eu estou simplificando o sul. Não, claro. Uma série de outros fatores aí, mas o mecanismo... E isso não acontece só no Brasil, né? Por exemplo, tem o deserto do Saara influenciando o Amazonas, que, assim, são vários, né, estudos que comprovam que a gente precisa desse processo de evapotranspiração para a produção, para trazer água, né? Então, quando a gente... E aí, o que é água? A água é o quê? Vida. Qual que é o ser vivo que vive sem água? Nenhum. Né? Então, assim, tem ser vivo que aguenta mais a seca? Tem ser vivo, mas ele vai precisar de água. Uma hora vai precisar chover. O cacto é um exemplo disso, né? Ele armazena muita água e tal, mas uma hora ele vai precisar tomar aquela água. Então, quando a gente traz o conceito de agrofloresta para dentro dessa pergunta que você fez, a gente entende o seguinte: mais espécies, mais imita uma floresta. Uma floresta, ela está em processo de evapotranspiração toda hora, né? É um ciclo meio que não para, né? E ainda mais em alguns biomas do que outros. Por exemplo, a Mata Atlântica, que é um bioma extremamente úmido. Isso que eu falei, ele é muito mais úmido que o Cerrado. Muito mais, né? Então, a produção de biomassa na Mata Atlântica é muito alta, é muito rápido. Por isso que você joga ali as coisas na composteira e tal, uma semana depois já está meio que, né, degradado, por conta do acúmulo de água, né? Então, a água... E aí, essa questão do Ernest, né, ele vai lá, planta a agrofloresta dele lá e tal, com várias plantas exóticas e nativas, né? E aí ele consegue ter mais quantidade de água no terreno dele por conta desse processo de evapotranspiração. Então, eu acho que unindo todos esses assuntos que a gente, né, trouxe dentro desse... por que está voltando no mercado agora? Eu acredito que é isso. É uma união de pensamentos, né, de subestruturas para gerar essa questão da necessidade, né? Por que a gente precisa? Né? E aí você vê, isso é uma coisa que acontece no mundo hoje, né? Você fala, por exemplo, eu estava morando em Brasília e lá ficou... não sei quantos dias, acho que 5 meses sem chover. Já é seco. E assim, lá, né? É normal ficar seca lá? É normal. Mas tem uma chuvinha ali no começo de setembro, meio de setembro, que é a chuva do caju, que eles falam. No cajuzinho de cerrado. Que é é uma delícia. Tem picolé disso. Isso. Nossa, é muito bom. É ácido, cara. É muito gostoso o cajuzinho de cerrado. Ele é pequenininho, mais vermelhinho. Né? E aí ele precisa dessa chuva. E outras frutas do cerrado, porque as frutas do cerrado, elas preto, picolé de cajuzinho elas florescem no inverno, né, a maioria. Então, tem muito essa questão de você tentar trazer, né, a água ali para produção. E aí você vê que não tá chovendo. E aí isso é o impacto que daí vai naquela questão da quantidade de formação, e aí gera toda essa consciência a mais dessa nova geração. Não, então vamos tentar adequar aqui para uma produção que a gente produza alimento, que seja nutritivo, que seja saudável, que a gente melhore o meio e, consequentemente, todo o ambiente em volta. Né? Então, a gente melhora lençol freático, a gente melhora rio, a gente melhora todo o ecossistema que está inserido dentro daquela produção ali que você fala, mas é uma produção pequena, não vai acarretar em tanto dano na natureza e tal, não sei o quê, mas não. Na verdade, é isso, não é uma produção pequena. São 1000 produções pequenas, são 1 milhão de produções. Né? E aí, isso daí, uma hora acaba... É igual você chegar na rua e jogar bituca de cigarro na rua.
né? O que acontece? Uma hora vai entupir o bueiro, vai né? entupir, aquilo ali Imagina não 1 milhão degrada, de né? pessoas jogando. Então, acho que é mais ou menos Uhum. trazendo esse conceito. Legal. Né? Então, assim, uma das coisas a gente acha que foi a nova... Obrigada! Olha, chegou um negocinho pra gente. Obrigado. Esse aqui é seu. Muito obrigado. Aí, Vila Sucre, patrocina a gente, que a gente toda hora fica pedindo coisa aí. A Vila Sucre não manda nem um... não manda nem um abraço, Vila Sucre. Mas é tudo muito bom dessa padaria, gente. Eu acho que uma coisa são as novas gerações, isso que você falou, também por conta do desafio climático, né? Então, muito tempo se falou, né? Nisso, pouca gente acreditava, e agora está ficando muito claro. E além de uma série de coisas, como a tragédia que a gente comentou do Rio Grande do Sul, isso afeta diretamente o acesso e o preço dos alimentos. Total. O alimento é commodity, tá todo mundo falando, eu posto meme todo dia do preço do café. Vai aumentar. E vai aumentar. Exato. Né? Tem as adaptações de oferta e demanda, né? Diminui a oferta, aumenta a demanda, o preço sobe. Mas começou por conta de clima. Sim. Né? Teve quebra de uma redução na produção, o preço aumentou, aí aumenta, vou estocar, né? E aí começa. E assim vai. Isso é um problema que atinge e tá quase R$3 mil. Eu vi, acho que ontem ou anteontem, tava 2.700 e pouco a saca do arábica aqui na Alta Mogiana e na região de Minas Gerais, né? Então, as pessoas já começaram, hoje a gente tem muito acesso à informação, já começaram a perceber que o clima afeta diretamente o preço e alimento está cada vez mais caro. Exatamente. Né? E o desafio climático está afetando o preço e o acesso aos alimentos. Então, isso gera como que fala? Tipo uma coceirinha, assim, por que está acontecendo? Tem uma alternativa? Né? Existe um outro caminho? Né? E aí esses assuntos, como por exemplo da agrofloresta, vem como resposta, né? Sim, e eu acho que assim, puxando um outro gancho, também a gente pega assim, qual que é o maior produtor de hortaliça? Eu vou pegar um pão de queijo e sair do microfone porque o barulho é horroroso. Então assim, qual que é uma das coisas que a gente vê assim, né? Quais são os maiores produtores de hortaliça do Brasil? É o grande produtor ou o pequeno? É o pequeno. Exatamente. Só que o pequeno, ele não tem estrutura nenhuma para certificação. Por que que não tem? Porque é caro. Custa dinheiro. Custa muito dinheiro, né? O retorno é muito pequeno. A mão de obra é grande. Então, a agrofloresta, não que a mão de obra não vá ser grande, mas ela consegue trazer um agregamento de valor por conta disso, porque você vai fornecer mais água para o seu sistema, você vai fornecer mais biomassa para o seu sistema, você vai fornecer mais nutriente, e aí com isso você não precisa usar... reduz, a taxa de bioinsumo, vamos assim dizer, porque os bioinsumos, eles são orgânicos, né? Mas você vai reduzir essa taxa também, né? E você vai ter produtos mais nutritivos. Porque, por exemplo, as pessoas falam assim, produção orgânica. Né? Nutritivo? Depende. Porque... Você vê uma floresta de uma só espécie? Não existe. Então, quando você seja uma floresta plantada de, sei lá, de pinos e eucalipto. Exato. Né? Então, só que você vê, mesmo numa floresta assim, você precisa dar um up no solo. Você precisa dar um up ali, né? Quando você consorcia essas espécies, então o agricultor, ele tem esse poder, né, que é o maior produtor de hortaliças do Brasil, que é o pequeno, ele tem esse poder de agregar valor com um custo baixo na produção dele. Entendeu? Porque ela é isenta dessas legislações do orgânico. Né? Então, facilita o processo do produtor de produzir um alimento mais sustentável, que agregue mais valor e seja a baixo custo. Agregando o quê? O termo da sustentabilidade no sistema dele. Então, ele vai estar produzindo um negócio que não vai ser só bom para a pessoa que comprar. Vai ser bom para ele, vai ser bom para todo o ecossistema que está em volta daquele sistema, né? E aí, consequentemente, vai expandindo isso daí. Então, eu acho que também está unido nessa questão do custo-benefício, né? E aí, além do mais... O cara que produz orgânico, que não é certificado, aqueles sisteminhas menores de agricultura... Que eles mesmos fazem. Às vezes até tem essa questão de jogar agrotóxico, alguma coisa nessas produções pequenas, né, e tal. Mas ele consegue... ele deixa de produzir só alface, só
hortaliça e tal, e começa a produzir banana, começa a produzir laranja, começa a produzir mogno, por exemplo, né, eucalipto, enfim. Então, tem uma série de culturas exóticas e nativas que ele consegue agregar no sistema dele e vender para mais tipos de mercados, né? Até, vamos supor, produção de pasto para boi e tal, ele consegue fazer um sistema agroflorestal com aquele pasto e outras culturas que ele também vai poder ganhar em cima, além daquela original, sem precisar utilizar agrotóxico, sem precisar utilizar adubo, porque o próprio sistema, ele se alimenta. Então, tem um fungo que chama micorriza, né? Ele mora nas raízes das plantas. Só que esse fungo micorriza, ele só consegue se desenvolver em solos que não tem agrotóxico, porque ele é muito sensível a isso, né? Então, quando a gente tem um sistema policultural, o que acontece? As plantas, elas embaixo da terra, elas trocam nutrientes, que sozinhas elas não iam conseguir trocar nutriente, né? Então eu falo muito para a gente comparar isso à sociedade humana, né? Imagina se só existisse agrônomo, imagina se só existisse médico, imagina se só existisse dentista. Só existisse agrônomo ia faltar cerveja. Entendeu? Paieiro. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que tanto uma sociedade civil, vamos assim dizer, quanto uma sociedade florestal, vamos assim dizer, ela é importante por conta disso. Então, a micorriza, a gente fala metaforicamente que ela é o Wi-Fi da floresta. Tem um documentário até no Netflix que fala, né, que é Fungos Fantásticos. Eu não sei se está mais no Netflix hoje em dia, mas fala de toda a interação do subsolar de uma floresta de 1.000 e 1.000 hectares, que as plantas só conseguem se nutrir por conta de ser policultural e por conta da micorriza, né? Então, ela se aloja ali nas raízes, no solo e tal, e faz esse Wi-Fi, vamos assim dizer. De comunicação, né? Entre as espécies. E troca de nutrientes. Entre as espécies e os próprios exemplares também. E mais coisa também, ela avisa, se tem uma ameaça, as árvores elas conversam por meio desse fungo, né? Então eu acho que trazendo essa resposta mais agora agregada, né, vamos assim dizer, eu acho que tem todos os fatores, né, mas principalmente esse de poder integrar mais valor com baixo custo. Né? Isso é uma das coisas, também concordo. Também acho que a própria tecnologia também, a gente pode dar, por exemplo, o exemplo do cacau, né? Que é uma cultura que está há muitos anos no Brasil, principalmente no sul da Bahia e um pedaço do Espírito Santo. Teve aquela quebra O Brasil já foi riquíssimo por conta do cacau, Sim. né? Teve aquela quebra por conta da vassoura de bruxa. Voltou um pouco, mas não é mais igual era antigamente. Então, é uma cultura valorizada, né? Cacau, chocolate, todo mundo compra. Exato. Tá alto o preço do cacau, né? A commodity, o preço é melhor no Brasil, só que assim, praticamente é subsistência, assim, o cara não pouquíssimos, assim, conseguem um excedente, assim, para ter uma certa dignidade, assim, sabe? É muito Sim. da mão para a boca, assim. Tem pouquíssima tecnologia, assim. Exato. O que eu conheço... A tecnologia ajuda muito. O que eu conheço do sul da Bahia e um pedaço do Espírito Santo ali de cacau, eles até fazem algumas outras intervenções, né? De poda e tal, plantam algumas outras árvores, né, de cacau ali, que ali é na sombra da Mata Atlântica, né? E olha só que interessante. Mas os únicos que, só para eu concluir, desculpa, os únicos, assim, que estão conseguindo preços bons é que fazem, mas aí, geralmente, quem tem mais recurso, alguns até dinheiro estrangeiro, conseguiram tecnificar e fazem um cacau mais gourmet, aí o preço é diferenciado. Sim. Né? Sim. E alguns até verticalizaram, né? Tem Mas até custa dinheiro, né? Alguns têm até o próprio cacau de lá, com certificação, etc. É um chocolate muito bom, é caro pra caramba. Acho que é 40, 50 pau a barra do chocolate. Não é todo mundo que consegue fazer Exato. isso. Mas o que acontece, estão produzindo cacau com produtividade alta e qualidade boa, no Pará, através de agrofloresta, né? Por quê? Já tecnificado. Mas por quê?
Porque eu acho que porque aquele dos sistema ali motivos... tá esgotado, você precisa de muito dinheiro Sim. para recuperar. E aí as outras culturas vão fazer o quê? Vão nutrir o solo. Então, E vão nutrir a planta. A ideia, mais ou menos, seria a mesma. Olha, Sim. o cacau vai na sombra dentro da floresta. Exato, na sombra. Porque ele é assim, né? Sim. O cacau é assim. E não Sim. adianta você tentar mudar o cacau pelo meu agora, ele não vai aceitar. Coloca lá no sol, não vai para frente. Exatamente. Isso aqui, aí, em vez de usar a Mata Atlântica super úmida ali do sul da Bahia, do litoral sul da Bahia, né? Não é nem só sul, né? Uhum. É no litoral mesmo, naquela pontinha ali. E aí planta num outro... Até num outro... bioma, né? Mas o mesmo esquema, sombreado por floresta. Isso. E uma floresta dessa vez plantada, não exatamente. Não a que floresta vai nativa. Também lucros e ganhos com várias espécies. Né? Então, eu acho que tudo se agrega. O que eles estão usando para consorciar com o cacau no Pará? Quais são as espécies? Então, o cacau, assim, a gente tem que pensar que tem um conceito dentro da agrofloresta que a gente fala estratificação. Né? O que é estratificação? Estratificação é a quantidade de luz que a planta precisa para se desenvolver corretamente. Né? Então, o cacau, a gente já descobriu que é extrato baixo. Né? Essa questão da estratificação, o ser humano ele agregou tipos de estratos para facilitar o aprendizado. Mas existem plantas que são, por exemplo, extrato alto num bioma, extrato baixo, emergente, perdão, aí, em outro bioma. Quando você está falando extrato alto ou baixo, é a quantidade de luz que a planta precisa. Isso. Aí eu falo pro pessoal de casa, é por isso que tem planta que é de sombra, planta que é de luz direta ou luz indireta. E o pessoal que gosta de planta em casa como eu, tem que saber disso, porque tem, coloquei no sol, queimou. Ou, porque não é planta de sol. Ou ao contrário, né? A planta precisa de luz direta ou indireta, e você coloca na sombra, a planta morre. E aí quando você trabalha com a agrofloresta... Você tem que respeitar o que a planta quer. Porque ela vem de um ambiente assim, né? Exato. De um exatamente. Sistema. Então, na verdade, eles descobriram isso, né? Eles descobriram a jabuticaba, por exemplo, uma planta que gosta de muita água e ela vive na sombra. Se eu plantar ela no sol, não significa que ela não vai produzir. Ela pode produzir. Ela fica pequena. Exato. Né? Ela não fica frondosa. Exatamente. Né? Então, tem toda essa questão. Então, o cacau, ele é uma planta de extrato baixo. Então, ele gosta de sombra. E aí, assim, você falou, quais culturas que a gente pode consorciar? Eu acho que a gente pode pegar culturas do meio natural dele, né? Que já é uma produção boa, né? E alguns exemplos eu acho que pode ser espécies da Mata Atlântica, de extrato emergente, por exemplo, o guapuruvu, né? De extrato alto, talvez... Quanto mais alto, mais sol. Não necessariamente. Ou não? Não necessariamente. Explica pra gente essa estratificação. O que é extrato baixo, o que é extrato alto ou muito alto? Tá. Então, assim, acho que tem até uma... Quer colocar? Eu acho interessante. Produção, coloca pra gente, por favor, a parte de estratificação. Abre aquele material. Isso, obrigada. Vai passando, produção, por favor. Olha o Luiz aí de chapéu, na floresta. Da vida. Pode passar, por favor. Pode, na parte de estratificação. Ele pode até editar essa parte que eu vou pegar um café. Sim. Ih, não tem café aqui. Aí. Pode passar mais um, por favor? Mais um. Aí. Aí, legal. Essa imagem pode tá mostrar, bem clara. Agora fica legal. Então, assim, aqui a gente tem um exemplo, né, disso que você perguntou. Então, a gente tem que compor no nosso sistema tipos de extratos, né? A gente pode compor alguns tipos e alguns excluir, ou a gente pode expor todos, dependendo do intuito do sistema. Como se fossem faixas. Como se fossem faixas. Então, o rasteiro, ele é 100%. Por que ele é 100%? Porque o solo é igual a nossa pele no sol. Se a gente ficar no sol lá torrando, a gente vai ficar vermelho. Vai ficar, né, vai assar e tudo mais. O solo é a mesma coisa. Então, um solo rico é um solo úmido. Então, por que 100%? Porque tem que ter uma cobertura de solo, por isso que a gente fala muito da cobertura de solo na agrofloresta, para cuidar desse solo. E aí pode ser um extrato, o rasteiro pode ser tomar todo esse solo. Né? Por quê? Porque ele precisa de quanto de luz? Bem pouco a luz. Então, ele vai aguentar ficar embaixo
sei lá, da laranja, da banana, da acácia e do eucalipto, por exemplo, né? Um exemplo aqui. Então, ele consegue. O extrato baixo é 80%. Por que é 80%? Porque tem que entrar 20% de luz pro rasteiro, né? Porque senão o rasteiro não consegue crescer. E aí o médio é 60%. Por quê? Porque tem que entrar depois 40% dividido ali pro baixo e pro rasteiro. E assim por diante. Só que tem culturas que não são tão altas, igual, por exemplo, o eucalipto, uma acácia, uma seringueira que é emergente, mas que precisa de muito sol. Por exemplo, o capim. Né? Então, você tem pastos degradados, por exemplo. O que nasce no pasto degradado? Braquiária, capim. Por quê? Porque o capim ele gosta de muito sol. Tem uns que estão tão degradados que nem braquiária vai mais. Né? Exato. Então, assim, você vê capim dentro de floresta? Não, você vê outras espécies rasteiras. Por que que você não vê? Porque o capim gosta de luz, porque ele é extrato emergente. Ele precisa de muito sol para viver. E ele não necessariamente ele é uma planta de 12 metros de altura. Entendeu? Então, isso daí depende. Né? Não dá pra gente falar assim, não, as plantas de estratificação alta, emergente, elas são maiores, mas tem mais casos que sim, mas não necessariamente. A gente não pode generalizar tudo. E essas que estão mais altas são... E aí essas que estão mais altas são as que têm o maior incidência de luz solar, precisa de mais... Então... Dentro de um sistema desse tipo, sim. Tá, e aí tem a ordem para você começar a introduzir essas espécies, né? Que é o outro conceito que a gente fala, chama sucessão ecológica, né? O que é sucessão ecológica? Você não pode colocar que tem som... essa aqui é sombra. Se você não tem nada para fazer a sombra, né? Senão tem que começar... Exatamente. As que precisam de mais incidência de luz solar. Fazer um sistema pronto, tipo assim, vamos plantar café que é extrato baixo, eucalipto que é extrato emergente, banana que é alto. A gente pode plantar, por exemplo, uma madeira de lei, né? Um mogno africano junto com o eucalipto. Não fala de mogno, já te falei pra quê? O pessoal que plantou mogno africano aí, achando que ia vender madeira a milhões e ficar bilionário, não foi bem assim, né? Mas um exemplo. O mogno brasileiro, sim. Esse é madeira de lei. Pode ser. Por exemplo, né? Uma planta que tem que é outra árvore, não é nem a mesma total. família, esse mogno africano. Total. É que eu não sou engenheira florestal, eu, infelizmente, não conheço todas as espécies para ficar falando. Tal, não sei o quê. Mas o engenheiro florestal já me explicou que são espécies completamente diferentes. Não tem nada. É por conta do tom avermelhado, né? Que chama de mogno africano. Sim. Enfim, e aí isso daí você acaba plantando, você pode implementar um sistema de uma vez ou ir agregando espécies. E aí isso entra também muito na questão do investimento. Se a pessoa tem muito investimento, se a pessoa não tem muito investimento e tal, e aí é sucessão ecológica. Então, sucessão ecológica é quando você planta espécies mais rústicas num sistema para criar aquele solo, para enriquecer aquele solo para mais exigentes existirem depois. Só que você pode plantar tudo junto. Só que se você plantar tudo junto, você vai precisar de uma adubação de fundação, que a gente fala. Daí você faz análise de solo, vê o que está faltando, complementa, né? Tenta baixar se tem muita acidez e etc, essas coisas. E aí você consegue plantar essas culturas também que são de estágios sucessionais mais à frente. Aí você mantém ali, que é o que geralmente a gente faz quando faz um projeto. A gente planta tudo uma vez, e aí no decorrer do tempo essas próprias culturas vão crescendo e se ajudando. Né? Então, por exemplo, tem um consórcio de roça que é muito usado, que você pode plantar mandioca, milho, feijão e abóbora. Né? Então, a abóbora ela vai fazer o extrato rasteiro. Ela precisa de pouca luz, então ela vai cobrir todo o solo, vai impedir que nasça mato, vai deixar o solo mais úmido, vai produzir um alimento para você, né? E ao mesmo tempo ela vai conseguir até se agarrar na mandioca, que vai dar estrutura para ela, assim como o feijão. Né? O feijão agarra. O que o feijão faz? O feijão é uma leguminosa. As leguminosas elas têm o poder de depositar o nitrogênio atmosférico no solo. Elas têm um mecanismo junto com uma bactéria do gênero Rhizóbio, que é uma bactéria que ela fica... soja, né? Soja não... Ela fica alojada na raiz da planta, né? E aí ela consegue... fixar o nitrogênio, fixar o nitrogênio, né? Então, assim, você tá pondo o nitrogênio com uma espécie que vai te gerar fruto também. Você vai colher o feijão,
né? Então, só que eles têm estágios sucessionais diferentes, né? A abóbora demora um pouco mais, o feijão já tem o crescimento mais rápido, o milho também, né? E a mandioca é 1 ano, que é o mais Como é que é esse consórcio aí que você falou? É milho, mandioca... Abóbora e feijão. Abóbora e feijão. Isso. É um consórcio pequeno, mas muito utilizado. Você pode fazer em larga escala também, que ele vai super bem. Né? Você pode trocar, por exemplo, a abóbora pela batata doce, por exemplo. Né? Tudo bem que uma é raiz e a outra é fruto, mas as duas têm a cobertura rasteira, que vai fazer o extrato rasteiro ali do sistema. E você vai conseguindo agregar espécies, né? Legal. Eu sempre vejo no sistema agroflorestal bananeira. Sempre... por que sempre usa? Não é que sempre usa, pelo menos os que eu vi, sempre tem banana. Por que essa utilização da bananeira, ela vai muito bem em sistema agroflorestal? Vamos lá. A gente tem até que pensar... na imagem aqui tem bananeira, né? Até nos gráficos tem. Por que a bananeira? Porque assim, a bananeira... Vou falar de alguns conceitos dentro da bananeira, né? Primeira coisa, a banana, ela é um pseudocaule. Quando você corta a banana, você corta ela com facão. Você não corta ela com um serrote ou com a motosserra. Por quê? Porque é uma pseudocaule, ou seja, são várias folhas entrelaçadas. Dentro dessas várias folhas entrelaçadas, ela tem o quê? Muita água e muito potássio. Potássio é um nutriente que é muito difícil você agregar no seu sistema, porque ele é muito solúvel em água. Você pode adubar lá, passou, sei lá, 1 semana já foi levado. Então, a banana, ela tem muito potássio, né? Ela tem muita água e ela tem muita biomassa. Ela tem crescimento acelerado, né? Então, você pega uma toceira de bananeira, que é o verdadeiro caule da banana, que é o que fica embaixo do solo ali, ela vai produzir vários braços de bananeira. Né? Esses braços são os pseudocaules. E cada braço desse, quando produz banana, ele não produz mais depois. Então, quando ele produz banana, você colhe o fruto, corta... Ele só dá uma vez, é aquele cacho grandão e depois aquele ali já não... Aí você corta o pessoal corta, né? Exato. E aí você corta e faz o quê com essa matéria? Você joga no solo. Porque você precisa do quê? De potássio. Você precisa do quê? De matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Vida. É biomassa para os bichos que tem no solo fazer o negócio virar e produzir o quê? Nutriente. Então, a banana, eu tenho até um amigo professor de um curso que eu fiz, que ele fala que é mãe naneira. Porque ela cria o sistema. Ela ajuda a criar o sistema. Trazendo água, muita água. Trazendo potássio. Outros nutrientes também, né? Dentro... Ela não vive só de potássio. E uma matéria orgânica no geral, que é fundamental para a saúde do solo, né? É um absurdo. Então, assim, dá para você fazer o sistema agroflorestal sem bananeira? Dá para você fazer. Né? Você pode atribuir outras plantas que também vão gerar bastante água para o sistema. Tem lugares, por exemplo, no Brasil, por exemplo, Cerrado, que é muito seco em determinadas áreas do ano. E que, inclusive, às vezes nem a bananeira sobrevive, por causa da seca brava mesmo. Né? Ela tem até dificuldade de crescer. Mas você pode incluir outras culturas. Por exemplo, a pitaia é um cacto. Né? A pitaia é uma planta que os cactos, eles ajudam a fornecer água também no sistema. Porque né? Eles então, armazenam. E eles liberam, eles entendem. Só que olha que interessante isso. Eles só liberam água no sistema se tiver consórcio de planta. Se tiver só cacto, eles não liberam. Porque eles sabem do mecanismo ali da floresta, do ecossistema local, que as outras plantas estão precisando. Então, ele libera essa água. Né? Tem agrofloresta, você vê em deserto. Ele só é legal com os coleguinhas se os coleguinhas estiverem perto dele. Exato. Se ele estiver sozinho, ele não ajuda ninguém de longe, né? Exatamente. É muito interessante isso, né? Isso é um mecanismo natural da vida. Então, você agregar esse mecanismo natural da vida no seu sistema, na sua horta, na sua produção, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou a questão da certificação, do custo de certificação. A produção orgânica, ela tem a sua certificação. A agricultura regenerativa já tem sua certificação. A agrofloresta tem alguma certificação de produto oriundo de agrofloresta? Ou se não tiver algum movimento em função disso? Eu nunca vi, eu não conheço. Movimentos eu acredito que tem, assim, né? Tem, talvez, pouco conhecido, né? Mas tem também. Que isso é legal, um selinho, né? E aí, por exemplo, lembra do cara que eu tava falando, o André da Sintrop lá e tal?
ele está trabalhando voltado para a agricultura agroflorestal. Então, é uma startup e tal, que está começando focado nisso. Justamente para quê? Para agregar valor para o produto. Porque, por exemplo, eu morei em chácaras que era produção orgânica. Passei um tempo e tal, não sei o quê. E a produção orgânica, ela é muito séria. Né? A fiscalização, ela é muito rígida, muito brava. Né? Ela é de acordo com a legislação. Eu acho que também tem que ser, mas tem que ser mais acessível, né? Não tão burocrático. Eu acho que tem que ser mais acessível. Então, eu acredito que, assim, daqui um tempo, né, mais pra frente e tal, tá para surgir, né, movimentos, associações que vão trazer essa questão do movimento de produção agroflorestal, né? Porque é uma coisa também nova, entre aspas, né? Que tá voltando, né, para a produção de alimentos. Então, por enquanto, não tem uma... Tem algumas associações. Mas não tem um selo, uma certificação, não que tem passa selo. por uma inspeção, um não, protocolo. Não. Então, para você adquirir produtos de agrofloresta, você tem que saber onde vende, né? Mais ou menos isso. Ou conhecer o próprio produtor, porque geralmente esses que vendem, que não é só para consumo próprio, eles têm os esquemas, né? De entregar cesta uma vez por semana. Alguns mantém grupo no WhatsApp que ele te manda o que tem aquela semana para entregar. Isso é legal também, porque a gente trabalha muito com a sazonalidade, né? Por exemplo, tem cultura que só jabuticaba. Você não vê jabuticaba no mercado o ano inteiro. Não, porque ela é sazonal, é época, né? E aí dentro do sistema agroflorestal você consegue agregar outras culturas nessa questão da sazonalidade. Isso também gera valor, agrega valor. Por quê? Porque assim, ou o cliente compra ali, ou você vai ter que esperar um ano para comprar de novo. Isso agrega valor também, né? Não, muito legal. Produção, vou pedir para editar um pouquinho agora para parar. Você tá com açaí aqui, ó. Você precisa ir lá no banheiro e tirar. Você tá com um bigodinho de açaí. Vai lá no banheiro. Obrigada, produção. Venham aqui comer pão de queijo, Luiz e Vini. Vem pegar piquê. Coisou aqui Ele tava assim, ó, com a boca do Coringa, sabe? Tem café aqui em cima? Ô, Flávio, a gente colocou umas maquininhas aqui agora. Putz, muito top, meu. Maquininha. Eu achava que era contenção de custo. Mas o café tá tão caro que parece que tem café de graça em outros lugares. Não, tem cappuccino, tem... O cara dá uma máquina de café. Menina, deixa eu pagar uma coisa. Tudo desconto. Só que ela tá com ar. Eu comprava assim na farmácia e puxava o ar, sabe? Super comum. No primeiro uso, ela não saiu do café, sabe? Aí eu respeita. Porque ela não deu uma chapinha, não. Eu peguei, entrei no YouTube. E aí, milhares de vídeos. Assim. Tem que pegar uma figurinha, puxar o ar. Você tá com dentro com a bolha de ar. Pelo embaixo. Você continuar? Não, chegou. Não, tá. Tá funcionando. Que delícia. Vou fazer o contrário. Vou colocar um cappuccino aqui. Acho que tem muita coisa na mesa aqui também, né? Eu posso também tomar isso aqui rapidinho agora? Isso, toma. Deixa eu ver. Vou pegar minha água aqui, ó. Você quer água aqui ou você tem na xícara? Eu tenho ainda, obrigado. Tá bonito. Aí.
Eu já matei, mas fácil. Obrigado, Lu. Só um minutinho. Lá, pra continuar de onde quiser. Uhum. Deixa eu terminar de comer esse negócio aqui. Nossa, peguei um pão de queijo que parece um tijolo. Não sei. Dá um anúncio aí, fala. Como que é o nome do lugar que você pediu? Vila Sucre. Todos estavam deliciosos, peguei um seco. Pode ir, pessoal. Então, maravilha, voltamos. Lu, eu acho muito legal, assim, a gente mostrar algumas coisas aqui, algumas imagens. Produção, pode, por favor, voltar lá naquele material? Aquela questão do solo. Tem aqui? Tem. A gente pode também falar um pouco dos princípios, né, de cada... Isso, é interessante, ó. A questão do solo é fundamental, né? Sim. O solo é a placenta, né, do sistema. Então, a gente tem que pensar que ele tem que estar bem nutrido para nutrir as plantas, porque as plantas, elas puxam tudo do solo, né? Então, só que a gente só consegue ter um solo bom, nutritivo, se a gente tem várias culturas. Pode falar, né, mais alto, Luiz. A não ser que a gente jogue os insumos, né? Mas daí você pensa, quanto de grana que o produtor tem que investir para jogar de insumo? Porque é caro o insumo. Bocacha é caro, né? Esses insumos que precisa para agricultura urbana, para agricultura orgânica, perdão, eles são caros, né? Então, quando você agrega biomassa no solo, que nada mais, nada menos é biomassa. O que é humus de minhoca? Né? O que é humus de minhoca? A minhoca come os orgânicos junto com palha, junto que daí ela faz o cocô e aí pronto, tá aquele material biodegradado. Né? Só que a gente não precisa necessariamente de um material biodegradável pronto. A gente precisa de um material biodegradado constante. Então, quando a gente cuida do solo, fazendo a composteira, fazendo compostagem, jogando esse resíduo da compostagem, que é material nitrogenado e com carbono, a gente está agregando o quê? Valor no nosso solo. E isso é uma coisa da cozinha. A gente pega alimentos da cozinha e joga no nosso solo depois de ter biodegradado. É melhor do que um humus que você joga lá, um bocache. Um bocache é um pouco melhor. Mas ele exige um tratamento constante do solo. Por isso que a gente cobre o solo, né? Então, não existe uma única floração de uma só espécie. Por quê? Porque existe a troca de nutrientes, evita ou elimina o ataque das pragas, favorece a estratificação e etc. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, tem uma questão muito interessante dessa questão das pragas, que as pragas elas só aparecem se existe um desequilíbrio no sistema, né? O que pode ser esse desequilíbrio? Pode ser falta de nutriente, pode ser excesso de nutriente, pode ser falta de água. Tem aquelas espécies, mas elas não chegam a ameaçar a tua produção. Exato. Né? Praga é quando chega num nível de infestação alto que ela começa atinge a produção. Isso é praga, né? Porque os insetos vão existir ali, existe o sistema deles, né? Então, tem até um estudo que muitos insetos, o sistema digestivo deles, ele não consegue absorver substância complexa, ou seja, proteína, só aminoácido. Então, quando a gente tem um solo que é rico em proteína, o inseto sabe que se ele comer, ele morre, porque ele não tem essa capacidade de digestão, né? E quando a gente tem um sistema policonsorciado, um solo rico em matéria orgânica, rico em umidade, rico em microvida, o inseto, ele dá ele sabe, então ele não ataca. Ele pode atacar uma produção agroflorestal, ele pode atacar uma produção orgânica? Pode, acontece muito. Por quê? Por conta desse cuidado do solo, mas também por conta da sucessão. Então, por exemplo, o alface, ele demora o quê? 40 dias para sair, 40, 45 dias para sair, né, do sistema. Se você deixar o alface lá durante 3 meses, o inseto vai comer. Por que ele vai comer? Porque ele entende na inteligência universal que aquele alimento já tinha que ter saído dali. Então ele vai fazer um favor para o sistema
e para o próprio alimento que está ali, né, tentando se sustentar onde ele não tem mais força, não tem mais energia, porque acabou o ciclo dele. Né? Então, o solo, ele é o fator mais importante do sistema. Quando ele está cuidado, quando ele está criado de uma maneira boa, né, isso favorece muito na nutrição das plantas, né, que acaba sendo a nutrição do ser humano, na verdade, né? Porque se a gente come uma planta de um solo pobre, a gente não está comendo nada, um bagaço. Se a gente come uma planta de um solo rico, a gente está comendo nutriente, né? Então, o solo, ele é um dos principais princípios do sistema agroflorestal. Então, a gente tem a estratificação, sucessão ecológica, o solo, né, que vem através de depositar a matéria orgânica no solo e também do consórcio das espécies. E aí isso daí vai acabar beneficiando, gerando biodiversidade. Esses são os fundamentos, né? Fundamentos. A estratificação, sucessão ecológica, o solo. E os fatores bióticos e abióticos também, que são fatores bióticos, é tudo que tem vida, e abióticos é o que não tem vida, mas que determina os bióticos de existirem. Então, mas o que, por exemplo, assim, exemplo prático? Então, o fator biótico é tudo que tem vida. Então, micro-organismos, animais, plantas, fungos, né? Abiótico, temperatura, quantidade de água, quantidade de calor, de sol, né? Então, por exemplo, a gente pega, se a gente tem, eu vou pegar um exemplo bem prático que todo mundo conhece, né? Os dinossauros, eles foram extintos por causa do quê? De um meteoro. O que é o meteoro? É o fator abiótico, né? Então, se você tem um sistema agroflorestal que chove muito, não tem drenagem, a chuva é um fator abiótico que vai gerar uma enchente, uma erosão, uma degradação daquele meio, que é um fator biótico. Então, o sistema em si é um fator biótico, né? E o solo é um fator abiótico com vida dentro. Então, você precisa cuidar, né? E aí, como que a gente faz para identificar? Eu quero ter uma agrofloresta com foco em café, não sei aonde. Então, a gente vai observar, primeira coisa, não é uma receita de bolo, né? A gente vai observar quais são os fatores bióticos, quais são os fatores abióticos, para daí a gente começar a interagir, né? Numa época do ano vem muito vento sul, e esse vento ele pode danificar a produção aqui. Então, o fator abiótico, vento, vai danificar o fator biótico. Então, o que a gente planta para segurar esse vento junto com o café? Entendeu? Então, a gente tem esses conceitos que a gente analisa primeiro e depois implementa o sistema de acordo com aquela região, de acordo com a possibilidade do produtor, de acordo com o intuito do produtor, né? Eu quero produzir uma agrofloresta para autoconsumo. Então, você não vai produzir uma agrofloresta de 1.000 hectares. Vai produzir uma agrofloresta de 100 metros quadrados, 200 metros quadrados. E isso é uma coisa interessante, porque o conceito de agrofloresta, na verdade, ele se enquadra para vários locais, né? Porque as pessoas, a gente fala assim, eu moro em apartamento e tem um local do meu apartamento que ele pega 4 horas de sol por dia. Mas eu não tenho muito espaço. Mas eu posso introduzir o conceito agroflorestal dentro do meu apartamento? Pode. Né? Porque daí você vai unir todos esses conceitos, todos esses fatores, né? Dentro daquele vasinho de planta, por exemplo. Né? Então, assim, muito interessante, legal e possível, qualquer pessoa pode ter, né? Porque você fala assim, eu não tenho um sítio para ir no final de semana para produzir alguma coisa legal. Mas eu tenho o quintal da minha casa. Mas eu tenho o quintal da minha casa, mas eu tenho um espacinho no meu apartamento que bate sol, né? Então eu consigo agregar o conceito de agrofloresta dentro de várias localidades diferentes, não necessariamente de uma localidade que você fala assim, aqui é próprio para a produção, entendeu? Isso que você falou agora há pouco é bem interessante. Então, na introdução e estabelecimento de uma agrofloresta, ela vai levar em conta vários fatores. Vários fatores. Ela vai levar em conta a capacidade de quem está produzindo, né? Tanto financeira como de tempo. Exato. Né? E de espaço, né? Se ele tem 100 metros, se ele tem 50. O intuito que ele quer com isso. Isso, o que ele quer, só para ele comer, só para ficar bonito, é para ter um excedente. Pra boi, é para reflorestamento,
Exatamente. Né? Então, assim, você tem vários tipos de... E em relação ao acesso aos insumos e também ao bioma, ao clima e ao microclima da região. Exatamente. Então, é uma agrofloresta para cada um, né? Sim. Não tem uma receita de bolo Não tem. que serve para todo mundo. Exatamente. É banana com guapuruvu e com abóbora e milho, é isso aí, vai em qualquer lugar. Não é assim. Né? Então, tem que avaliar Exatamente. todas as condições e o intuito de quem vai implementar essa floresta, o acesso a insumos, o valor e E acaba sendo uma alternativa questão boa. climática também, Sim. de bioma, Justamente por conta dessa questão de você microclima, criar né? o seu adubo, entendeu? Uhum. Porque, por exemplo, como a gente só precisa de um material que vai ser biodegradável, porque assim, a gente precisa de um negócio gradual, né? Você pega essas plantações maiores e tal, você joga adubo e depois de um tempo tem que jogar de novo. Mesmo orgânica, tá? Você tem que jogar de novo. Então, se você começa a agregar matéria orgânica, e aí a própria agrofloresta vai te dar matéria orgânica, você não vai precisar buscar a 30 quilômetros dali, entendeu? Tem uma produtora de madeira ali que faz móvel e tal, e aí tem aquelas palhas de madeira, já viu? Isso daí faz serragem de madeira. Isso é ótimo para matéria orgânica no solo. Só que ele se decompõe muito rápido e o local que você está buscando está a 30 quilômetros. Então, o acesso a biomassa, você mesmo faz. Você mesmo produz a sua... Por isso que a banana, ela dá muita biomassa. Então, você agrega valor, porque você está nutrindo mais suas plantas, né? O custo e a otimização de energia é menor. Né? Mas sempre a gente tem que fazer essa questão... Primeira coisa, fator biótico e abiótico. Por exemplo, lá em Guararema, eu comecei a fazer um sistema agora de agrofloresta lá em casa, baixo custo. Tem capivaras. As capivaras comem tudo. Tudo. Então, assim, que eu vou fazer para... Elas são vorazes. Que eu vou fazer? São fofas, porém vorazes. E cuidado com capivara, hein, gente? É verdade. Carrapato estrela, febre maculosa. Sim. São bonitinhas, mas não chega Sim. perto, não. Mas o que acontece? Então, eu tenho que tentar me habituar àquela localidade, porque tem capivara. Então, eu tenho que pensar, a capivara é um fator biótico que vai interferir negativamente ou positivamente, ou ambos, na minha produção. Então, o que eu vou plantar ali? Eu vou plantar a espécie que ela gosta de comer? Não, mas eu posso plantar a espécie que ela gosta de comer um pouco mais afastada da agrofloresta, porque daí ela não chega na minha agrofloresta. Então, uma estratégia, né, técnica da produção agroflorestal dentro dessa especificidade desse local. Você mantém aquela ameaça ali. Exato. Eu vou produzir longe, comida, né? para alimentar a capivara? Infelizmente vai, entendeu? Vai precisar. Mas você mantém ela longe. Exato. E o que elas gostam de Entendeu? comer? O que a capivara gosta de comer? Ela gosta de comer banana, destrói banana, e a banana é uma cultura que eu quero plantar lá. Mas né? aí você põe uma banana pra você e uma banana pra capivara. Tipo, faz uma banana pra cada um. Faz uma barriga de banana, um bananal, né? Ela gosta muito de leguminosas também, capins, né? Hortaliças, então, esquece, né? Esquece. Não dá pra plantar ali onde tem capivara. Esquece, porque ela vai ser atraída. Imagina se você é uma... Desculpa, imagina se eu você é uma capivara. Você ia olhar um alface maravilhoso ali e olhar o capim, o que você agregou mesmo? Alface, né? crocantinha, gostosinha. Então, assim, né? Então, é você adequar a circunstância, o que você quer às circunstâncias locais. Né, para daí gerar o seu objetivo final. Tem gente que demora um pouco mais para gerar esse objetivo. Né? Então, por exemplo, eu não tenho dinheiro nenhum para investir em agrofloresta. O que eu posso usar para começar uma agrofloresta? E aí entra na questão da sustentabilidade, né? Na questão da reciclagem, da reutilização de resíduos. Né? Então, para mim, um material que é excelente para a produção inicial de agrofloresta é papelão. Né? Inclusive a minha eu tô fazendo lá com papelão. Papelão que você acha na rua aqui papelão da tua casa. Que você achar na rua, você tira os plásticos, adesivos plásticos, essas fitas que tem, né? Durex e tal, tira isso, joga no lixo da reciclagem e usa o papelão. O papelão, ele é papel, né? E ele é muito rico em carbono. É isso que eu falei, é carbono. Né? E qual que é o primeiro nutriente dentro dos estágios sucessionais que é importante para o solo? Carbono. Então você vai trazer um bom agregamento de carbono no seu canteiro,
local ali, com qual investimento? Nenhum. Entendeu? Você vai no mercado e pega quantas caixas você quiser. Querendo ou não, você vai estar fomentando a questão de reutilização de resíduos, que, por exemplo, esse papelão, ele vai para onde? Ele vai para um sistema de reciclagem. Aí ele chega lá, ele vai ser reciclado e aí tem máquinas que fazem esse processo para virar papel de novo. Isso aí é melhor do que nada, né? A gente tem que ir também evoluindo aos poucos, né? Mas não é melhor você botar ele no solo da tua casa? Entendeu? Então, assim, é um baixo custo, quer dizer, não tem custo. Não tem custo você nenhum. vai agregar muito carbono e vai criar um ecossistema ali, né? Trazendo, por exemplo, aquele piolho de cobra, que é um como que é? A gente chama de gongolo no Rio. Gongolo, né? Então, esse animal, ele é extremamente importante para o sistema agroflorestal. Ele come papelão e faz cocô de papelão, e isso é um baita de um humus, melhor do que o da minhoca. Entendeu? Então... Legal começar com papelão, só que aí eu vou até fazer um adendo aqui, ele vai muito bem em Mata Atlântica, né? Que tá indo por conta da umidade do tipo de solo, né? Se eu colocar eu moro, sei lá, em São Paulo, por exemplo, e aí eu coloco lá no quintal da minha casa o papelão, vai chover e tal, ele vai começar a degradar, vai vir o piolho de cobra, vai acelerar essa degradação, vai fazer um humus ali, eu comecei já a minha sucessão. Mas se eu morar, por exemplo, na Caatinga, eu colocar um papelão... Mas daí que tá. Aí a degradação que você vai plantar na Caatinga? É diferente, né? Porque muito seco, pouca água, claro. Pouca sombra, sol pleno, aí... Vai virar um pedaço de Por pau. Isso o papelão volta a ser quilos, né? Vai virar um pedaço de pau. Por isso que você tem que observar os fatores, entendeu? Por isso que não é uma receita de bolo. Tem agrofloresta hoje em dia de cacto. Nesses lugares aí de Caatinga, tudo, cacto. Por exemplo, eu morei num... Mas eu gostei dessa do papelão. Muito bom. Começa a agrofloresta com papelão. Você tira os adesivos, ele tampa os matos do e você local. espalha o papelão lá. Faz uma forração de papelão. Aí deixa, não faz mais nada. Não molha, não faz nada. É bom molhar. Molha na primeira? Sempre vai molhando se puder. Porque quanto mais rápido ele ser molhado, mais ele vai se biodegradar. Aí você pode botar tronco de madeira em cima, você pode botar palha de grama ou folha e tal. Isso daí vai gerando uma biomassa e você pode revolvendo ou não. Eu tô pensando aqui num quintalzinho. Eu tenho lá meu quintal, tem um pouco de grama, umas espécie meia boca lá. Quero fazer uma agrofloresta aqui no meu quintalzinho. Peguei uns papelões caixa de papelão no mercado, abri, tirei os plásticos, molhei. Aí aparei a grama, sobrou aquele... Bota em cima do papelão. As aparas lá da grama, que depois seca, né? Eu posso jogar ali em cima. Posso pegar uns troncos de árvore, uns galhos que eu podei minha planta e vou colocando em cima. Eu não tenho acesso a tronco de árvore. Eu vou fazendo essa forração. Eu planto leguminosa. Eu planto capim. Se tem grama, deixa a grama lá. Porque a grama é o quê? Biomassa. Então você tem que achar uma fonte de biomassa em abundância, o mais próximo possível do seu sistema. Você não precisar gastar energia de ir lá buscar. Entendi. Aí ele começou a degradar, tal. E aí os micro-organismos, os animais eles vão vir sozinhos, porque é alimento. Vão aparecer sozinho, né? E aí eles aparecendo, aí você começa a gerar um solo mais produtivo. Aí esse solo, ele vira um canteiro, né, sozinho, só com essa mistura desses elementos, aí você consegue plantar culturas mais exigentes. Aí eu consigo colocar o que eu quero plantar lá para eu comer. Quanto tempo, geralmente, assim, bioma Mata Atlântica, falando de São Paulo, litoral, essas cidades, uma faixa de 200, 300 quilômetros do litoral, que estão dentro desse bioma ainda, molhando um papelão. Eu sei que varia pra caramba, mas em ideia... Depende da época do ano também, né? Questão de chuva ou seca e tal. Mas quanto tempo demora? Uns 2 meses, mais ou menos. 2 meses é rápido, então, né? Mais ou menos. É rápido. E aí começaria com qual espécie, por exemplo? Tem que ser uma espécie de sol, né? Então, caso não esteja na sombra. Sim. Aí os capins, eles são muito bons, né? Aça-peixe, leucena, margaridão. Só que você tem que pensar que algumas culturas são invasoras também, né? Leucena, margaridão são invasoras, né? Porque não são nativas, são exóticas, mas elas produzem muita biomassa. Aí você pode optar por feijão também, porque o feijão ele ajuda também a colocar o nitrogênio no solo e ao mesmo tempo, depois que ele deu as vagens, você vai lá e poda. Ou nem precisa das vagens, você deixa ele para a produção de biomassa. Então, você faz um canteiro só disso daí, agregado, por exemplo, com mandioca, com batata doce, que vai ajudar a quebrar
o solo compacto, por exemplo. Aqui a gente não tem muito isso, é mais no cerrado e tal, né? Em áreas de degradação. Mas daí você põe essas culturas mais rústicas no começo e elas vão produzir muita biomassa. E aí quando você vai criando um ambiente favorável para as espécies... Que é o lance da sucessão. Para as espécies mais exigentes. Exatamente. Entendi. E você faz a agrofloresta tanto com as espécies nativas como com as exóticas. Isso. Né? Por exemplo, numa área de recuperação ambiental, né? Uma área de APP, que é uma área de... Preservação permanente. Preservação permanente, exatamente. Então, geralmente é próximo de rios e tal. Ah, eu não posso utilizar a espécie exótica. Não, você pode utilizar, só que ela tem que ter um período de entrada e saída do sistema. Né? Nesse período de entrada e saída do sistema, você vai poder produzir alimentação para você e produzir biomassa para aquele sistema. Só que uma hora ela vai ter que sair. Então, por exemplo, eu posso plantar bananeira numa área de APP? Pode, mas vai ser difícil tirar depois. Então, você pode escolher alguma outra que também forneça bastante água e outros nutrientes agregados àquele ecossistema, que é mais fácil de tirar no futuro. Né? Então, por exemplo, mamão. Mamão é uma planta que eu acho que é exótica. Agora eu me peguei. Não sei, eu acho que... Não sei, cara. Agora agora também... vai ter que procurar. Eu acho que não é daqui, não. Mas o mamão é uma planta de ciclo rápido, extrato emergente, que gosta de solo mais ácido, solo mais... né? Então, assim, ele vai sair do sistema. É fácil arrancar o pé de mamão. Nossa, fiquei curiosa. Vou até procurar, cara. Será Havaí, algum lugar assim? Porque é papaya, né? É o nome científico, né? Sim. Com Y. Então não é brasileiro, com certeza. Vamos então, procurar. Assim, a gente... Origem do mamão. Vai falando que eu vou procurar, porque eu fiquei Olha curiosíssimo. Lá, ó. Já aí, ó. A produção mais rápida que eu. México e América Central. Olha que interessante isso. Muito bom, obrigada, produção. Então, assim, são plantas que são exóticas, mas elas são fáceis de entrar e sair do sistema naquele período determinado pela legislação ambiental. Aí quem tem que entrar com isso é engenheiro ambiental ou agrônomo, né? Que tem essa... Não sei se o gestor ele tem, eu acho que também. Não sei, agora eu preciso... né? Mas, enfim... E aí você vai lá e planta numa agrofloresta. Luiz, eu moro em São Paulo, num apartamento e tem um pedaço do bairro lá que a gente fez uma horta no meio da cidade. Né? Dá para agregar o sistema agroflorestal? Dá para agregar. Né? E você pode agregar o sistema agroflorestal para topo de prédio e tal. E aí, um dos materiais que eu desenvolvi nesse período de estudo, de conhecimento das técnicas de agrofloresta, do trabalho, de tudo isso, foi justamente para pessoas que moram em apartamento. Ah, que legal. Né? Porque eu tive uns clientes em São Paulo de querer fazer horta em casa, só que é sempre aquele negócio, né? Então, já tive um cliente ali na Avenida Angélica, numa cobertura. Então, o cara tinha sol, tinha espaço para plantar, só que tem gente que não tem. Né? Mas mesmo esse cara que tem espaço para plantar, era em vaso. Então, a gente tem que tentar agregar o seguinte... Se a pessoa não pode ir até a natureza para plantar, então vamos levar a natureza até a pessoa. Né? E aí foi o que eu comecei a estudar, a desenvolver. E aí dentro do material, eu criei consórcios, de diferentes sucessões, diferentes estratificações, né, que se ajudam ali, que cientificamente estudados. Essa planta igual, por exemplo, o amendoim, depois que sai a cana... Tudo isso daí, né? Dentro dessas produções maiores também, são esses estudos. Então, você consegue produzir ali no vaso e tal, vasos maiores, vasos menores. E dentro desse livro digital, e-book, né? Desse material, tem esses consórcios para apartamento. Né? Para a gente conseguir trazer essa ideia de conceito agroflorestal dentro daquele ambiente que não é tão específico, mas também, né? Não, muito legal. E você tem um livro aqui, a gente vai disponibilizar o link na descrição do episódio. Eu queria que você falasse do livro, eu vou até mostrar aqui, ó, que fala de agricultura regenerativa. Fala um pouco desse livro aqui pra gente, porque ele tem duas versões, né? Tem duas versões. A versão das crianças, que é uma versão mais resumida e mais simplificada, com muita ilustração, e a versão para todo mundo, né? Sim. Na verdade, esse livro ele nasceu dessa necessidade desses clientes de São Paulo, principalmente. Né? Então, assim, o cliente ele quer plantar, ele quer ter uma agrofloresta, ele quer ter um sistema de horta ali, mesmo que seja para autoconsumo, principalmente, tal, não sei o que, para entender melhor esse mecanismo. Só que ele não tem muito acesso a conteúdo que explique como faz isso para ele.
Hoje em dia até pode ter um pouco mais. Isso aqui faz uns 5 anos, mais ou menos. Uns 4 anos que eu lancei. Então eu criei esse material para ensinar a pessoa a produzir hortaliça, principalmente, ou até frutas e tal, dentro do apartamento, né, em vasos. Para facilitar, porque assim, pensa o seguinte, toda semana eu recebia ligação. Luiz, você pode vir aqui fazer uma consultoria? Posso, não sei o quê. E aí chegou uma hora que não dava mais conta. Aí eu falei assim, não, vou criar um material, né, explicado, resumido, bonitinho, com os conceitos, explicando o que é agrofloresta e como adequar isso ao ambiente de apartamento. Para que o cliente entenda o mecanismo. Exato. E ele tenha certa independência. Mesmo, porque é fácil quando você entende. Não é difícil. Entendeu? Assim, qualquer público entende. Qualquer pessoa consegue entender, até criança. Né? Então, eu desenvolvi o material, aí eu criei esse e-book, ele tem 40 páginas, explicando todos os conceitos, resumido, colocando alguns textos de referência na Primavera, por exemplo, questão do Ernest, né, que trouxeram mais essa questão da agrofloresta dentro de alguns capítulos ali, né, do livro e tal, e receitas de análise de solo, essas coisas que é bom ter, né? Claro que em vaso você não vai precisar fazer uma análise de solo, mas o espacinho ali em casa, tem gente que mora em casa em São Paulo que tem o espacinho ali para desenvolver alguma coisa. E aí eu criei o livro e assim, na época eu vendia o livro, né? Hoje eu distribuo, né? Mas na época vendeu muito. Por quê? Porque era isso, era muita demanda, né? Muita procura, perdão. E aí eu consegui ter mais esse balanço de atender mais pessoas. Porque daí você bota o link lá, a pessoa baixa o livro, ela entende como funciona, porque é muito didático, e aí ela adquire certa independência. Exato. Muito legal. Você falou num assunto aí, porque a gente até conversou antes, eu achei muito interessante a agrofloresta, o potencial pedagógico que tem. Eu vou até pedir para produção, coloca umas imagens de agrofloresta, por favor. Pode até utilizar, se quiser, desse próprio material. No final dele tem os trabalhos que eu realizei. Ah, pode ser. Opa, volta lá, produção, por favor. Volta. Aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, do material mesmo. Então, assim, eu queria que você falasse, porque eu sei que você trabalha com isso, o pessoal que está ouvindo aí e assistindo a gente, o Luiz trabalha muito com essa parte pedagógica para criança, tanto pequeno, adolescente, instalou em várias escolas, em diferentes estados aí, os sistemas agroflorestais, porque é muito interessante, além de ser legal, da criança mexer com terra, ver como é que produz o alimento, ainda mais criança que é de cidade, né? Às vezes eles nem conhecem. Mas porque você consegue linkar com várias das disciplinas que eles estudam, matemática, física, química, biologia. Torna o ensino legal, atrativo, temático. E aí eu queria, aí ó, as escolas aí, ó. Aí eu queria que você falasse desses... As crianças piram, até pode deixar aqui das crianças ali, até pode deixar aqui nessa imagem, né, que assim, aí vamos lá, então trazendo... Isso aqui é uma mandala, né? Olha como eu sei alguma coisa. Então assim, trazendo essa questão do livro, né, do e-book e tal, o que eu fiz? Eu peguei esse manual da agricultura regenerativa e transformei ele num livro menor, mais temático, né, mais fácil de ser entendido para crianças. Para crianças de 12 a 16 anos, e trabalhei com um pouco de 6, 7 anos também, nesse projeto da escola. Esse projeto foi feito em Brasília, numa região administrativa mais rural, lá do Distrito Federal, e aí eu peguei o material, utilizei, né, tal, certinho, e a gente criou uma agrofloresta do zero, em 200 metros quadrados. Na área da escola, Na área da escola. Então, quantos metros? 200 metros quadrados. Né? A gente teve o investimento que a gente conseguiu botar um sistema de irrigação ali, porque, como eu falei, é muito seco na seca lá. Foi então o quê? Gotejamento? Não, aspersão. Aspersão Nesse mesmo, caso foi... Então, tem 2 aspersores aqui, 2 aspersores aqui, setorizado, por conta do relógio da escola que não tem muita vazão, né? Então, tem que setorizar. A gente conseguiu parceria, inclusive, de uma empresa que o dono é ex-aluno dessa escola, que interessante, né? E aí a gente se instalou. Então, a horta, ela é isso aqui, ó. Antes dessa horta existir, antes dessa agrofloresta existir, não tinha nada. Era o quê? 20 Era por grama. 20 aí? Não, é menos. Não, 20 por 20 dá 400, menos. né? Deve ser 10 por 10?
Acho que é 12. Não, 10 por 20, dá 200. Não, tô ruim de conta. Não, mas hoje. agora eu não me lembro exatamente qual que é a metragem. Eu achei certinha. meio quadrado, mas tudo bem, dá 200 metros quadrados. Dá 200 metros quadrados, isso. Então é uma área que você fala assim, não é nada, né? Só que só tinha grama ali, não tinha aproveitamento de nada. Então, aí assim, uma coisa que, isso é o que eu tenho paixão mais paixão, né? Porque a paixão já vem de trabalhar com agrofloresta. E quando a gente une isso à educação básica nas escolas, aí eu fico muito mais feliz. Né? Então, o que a gente fez aqui? A gente elaborou um projeto. Primeiro eu expliquei lá na sala, né, no auditório, os princípios, o que é uma agrofloresta, mais ou menos o que eu falei aqui, né? Só que mais detalhado, exemplificado e tal. E aí a gente foi para a horta depois, né? Vamos escolher o local. Aí eu levei os alunos lá, essa também é a mesma agrofloresta, tá vendo? Olha a quantidade de cultura que tem dentro de um único canteiro. O que tem aqui? Mostra aqui pra mim. Tem uma alface aqui. Tem alface, tem... Porque pra quem tá vendo, parece que é meio bagunçado, mas tem gerência. Tem alface. Parece bagunçado, mas tem gerência. Tem alho poró, tem espinafre. Tem... É manjericão aqui embaixo? Não, é espinafre. Tem berinjela, né? Essa é a berinjela. Aqui tem capuchinha, ó, tá vendo? A berinjela aqui, né? A capuchinha ali. A capuchinha, que dá aquela florzinha bonitinha. Nesse canteiro específico tem só essas. Mas tem outros que tem já... E já... esses de folha comprida aqui, Esse não é alho poró. Ah, é alho poró, tá. Então, nesse pedacinho aqui, você tem berinjela, alho poró, aqui, capuchinha, exemplo, alface mandioca, e espinafre. E aqui uma mandioca. Mamão, mas só nessa toiceirinha aqui... Só nessa toiceirinha. A gente tem tudo isso de espécie, né? Isso. Alho poró, alface, espinafre, berinjela, capuchinha, que dá aquela florzinha que come, que é uma delícia. E alface. Muito exatamente. legal. Né? Então, assim, e aí eu comecei a criar com os alunos o desenho da nossa horta, porque é interessante interagir com os alunos para eles escolherem, porque vai ser deles o sistema, não vai ser meu. Né? Eu vou ajudar a construir, mas vai ser deles o sistema. Aí a gente fez alguns tipos de desenhos e tal, e aí fizemos uma votação e eles votaram em fazer essa mandala. A mandala que é aquele assim, né? O circular. Então, né? no centro... Aí, ó, no meio. No centro... A gente botou 4 meia-luas, né? Então aqui é uma meia-lua, outra meia-lua e as duas menores. E aqui a gente fez uma ilha pequenininha que plantamos banana também, né? E ao redor, ó, essa daqui é a maquete da Feira de Ciências que eles fizeram. Ah, eles fizeram a maquete da mandala. Teve a apresentação, foi bem legal. E aí aqui, a gente resolveu fazer os canteiros de árvores, né? Mais aqui, ao redor do sistema. Isso foi escolhido por conta da vazão da água da irrigação, que a gente conseguiu enquadrar melhor dentro do sistema. A gente poderia ter plantado árvore dentro da mandala? Poderia. Só que esse fator abiótico de seca determinou que era melhor a gente plantar nas laterais. Então é tudo uma coisa estruturada, estudada. Para as tuas condições, né? Exatamente. Que nem a gente falou lá no meio do podcast, né? Uma agrofloresta para cada pessoa. Exatamente. Né? Para cada projeto. E isso daí adequa a ambientes, associações. Aí as crianças, os alunos, né, que às vezes já estão só adolescentes. A única parte que eles não fizeram... Foi o quê? Foi a capina do espaço, porque é a época da seca. E o sol lá... A época da seca em Brasília, eu não sei se é parecido com aqui. Com as crianças também. É muito sol e é muito calor. Entendeu? Lá é calor no inverno. No final do inverno é calor lá. Então não dá pra você botar a criança de 12 a 16 anos, até menor. E fora que é perigoso também. Não dá, entendeu? Você vai fazer a criança passar mal. Então a única parte que eles não fizeram foi a capina. Eu contratei um cara pra me ajudar, a gente fez a capina. E aí a gente... depois da capina, aí eles entraram. Com a adubação de fundação. Mas eles começam desde o projeto. Antes da implementação, eles te ajudam, eles começam a entender a teoria, o conceito de agrofloresta. Aí tem a área lá. Aí desde a fundação, começa o projeto vai ser assim. Aí desde a fundação, do preparo de solo. Tudo. Né, depois da implementação das espécies. Quer ver? Aí, essa pode deixar nessa, por favor. Aqui eles estão implementando, né? Aí começam os estágios sucessórios. Isso. E eles vão... Sucessionais, perdão. E eles vão interagindo durante o manejo. Exato. E você acompanha durante uns meses. Sim. Né? E aí depois quando... eles tiverem mais independentes, isso. A equipe da escola tivesse independência que conhecer e souber manejar, você já deixa eles cuidarem sozinhos. Sim.
né? Aí já tem até um esquema de, por exemplo, assim, alunos que participaram do projeto... E fica lá, é legal, né? Então, ensinam para outros alunos que não participaram, que chegaram agora na escola, que tem muito essa turma também, essa questão de turma de manhã, turma à tarde. Né? O da manhã, às vezes, não teve o projeto, aí entrou na da tarde, porque cresceu, ou vice-versa. E aí o aluno que já estava estudando, que participou, ensina. Então isso é uma coisa muito importante, muito interessante para a educação básica. E a agrofloresta vai ficar lá na escola, vai pertencer à escola e aos alunos, E né? a comunidade também. Porque isso daqui, 200 metros quadrados, é sobra abundância, alimento, é uma abundância de alimento. É uma abundância. E aí, o que acontecia com os alimentos produzidos? O que acontecia? Não, o que acontece, porque tá lá até hoje, né? Então, só voltando um pouco antes no papo, né? Que senão a gente acaba... É muito assunto, que eu tô super curiosa, porque produziu, eu vi que tinha berinjela, que tinha alface, que tinha liporó. O que aconteceu? Então, quem comeu isso? Aqui, tá vendo? Que é a horta. Né? Então, aqui a gente tem a parte externa, que são as árvores, né? Aqui a gente tem os canteiros do centro, e aqui são canteiros mais de flores e tal, que a gente plantou bastante capuchinha, hortelã e tal, que são plantas que alastram, depois de um tempo elas são perenes e tal, vão ficar e vai atrapalhar o desenvolvimento de outras. Então a gente fez esse desenho. Aí tem uma outra imagem lá, que essa daqui, ó. Isso é como estava o lugar. Os alunos começaram daqui. Então aqui foi cavado o sistema de irrigação pela própria empresa que a gente contratou para fazer. E posto os canos e tal, e eles começaram a primeira coisa que a gente fez, né? Então, dentro do livro, do material, que também é disponibilizado dentro do projeto, a gente tem uma parte dele que ensina a analisar o solo de uma maneira caseira, né? Então, aqui, primeiro a gente entende quais uma aula de química, então, quais são os tipos de solo que a gente tem, né? Aí a gente vai identificar qual que é o solo que a gente tem aqui, né? Então a gente entendeu que ali é um solo bem argiloso, compacto, né? E entendendo isso, a gente faz essa receita, que é uma receita caseira, que você acha isso aqui na internet, tudo, isso é fácil, né? Mas é uma receita caseira para você analisar se o solo é mais ácido ou mais alcalino, com repolho roxo, né? Então você faz a mistura lá do repolho roxo, bota um pouco de amostra de solo, e se der mais para vermelho, ele é mais ácido, se der para mais azul, ele é mais alcalino. Então dá para as crianças terem uma aula de química e de pH com... Exatamente. Legal. Né? Então, agregando a prática da agrofloresta dentro do ensino de química, por exemplo. Dentro das disciplinas. Nesse então, caso, eles podem... né? Você pode, quando tem esses projetos de agrofloresta, integra com as disciplinas que os alunos já estudam, Exatamente. Né? Então, biologia ou ciências, quando eles são pequenininhos, matemática, né? Matemática, português porque tem que fazer também. um monte de conta para implementar as coisas, né? Verdade. Matemática, português, porque eles podem aprender redação, vão aprender espécies e nomes de plantas. A parte artística também, né? Se a escola tiver aula de arte. Se tiver educação artística, é na maquete, também. Né? Biologia, física, química, matemática, até português, que eles podem fazer trabalhos. História também, porque você entra... Assim, dá para você, né? Integrar geografia, com praticamente por exemplo, todas as você disciplinas. Tem que entender relevo e etc. Por exemplo, para explicar uma questão de erosão, você pode introduzir agrofloresta. Regime de chuvas, que é geografia, né? Exatamente. Então, beleza, eles fizeram análise de solo aqui, e aí depois o próximo passo, o que deu a cor? Deu mais para vermelho. É o que já era... Né? O que já era mais esperado, né? Por conta de ser cerrado e tudo mais. Então, a gente começou a adubar o sistema. Aí, o que a gente usou para adubar o sistema que chama adubação de fundação? Primeiro é o calcário, né, no caso, que acho que todo mundo conhece, mas, né, jamais 2 toneladas de calcário por hectare, a receita de todo agrônomo. Então, as crianças... Receita de bolo já. Aí, no caso, a gente pegou ali, tá vendo, o calcário, as próprias crianças iam lá, pegavam o saco, tirava, botava a quantidade, eu dava a quantidade na mão, né, das crianças, explicava ali mais ou menos. Eles estão de luvinha ali, eu tô vendo. Tem alguns que foram de luva e tem uns que não. E tá vendo, descalço, com o pé no chão, isso daí também traz a questão da conectividade, de você produzir seu próprio alimento e tudo mais. Aí jogamos iorim também, que é fonte de fósforo, e cama de frango. Né? Então a gente utilizou bastante esses 3 adubos e a matéria orgânica que começou a ser produzida dentro do sistema de compostagem da escola. E aí, beleza, aí depois disso a gente começou a criar o formato da nossa horta. Então tá vendo que já... E aí uma coisa muito interessante também é que ela ficou um pouquinho diferente do que era para ela ser.
Porque quando a gente põe no papel uma coisa, depois que a gente vai implementar, às vezes não bate o tamanho e tal, às vezes a gente pode ter alguns imprevistos, entendeu? Mas ficou maravilhoso mesmo assim. E aí a gente começou a utilizar troncos de árvores que tinham ao redor ali perto da escola e tal, mesmo, né? Na região mesmo, para fazer a estrutura do canteiro. Aí o que acontece? Aqui a estrutura do canteiro foi feita de troncos. Esses troncos, eles vão virar biomassa para nutrir o solo. E ao mesmo tempo vão segurar o solo inicial de erosão até as plantas se estruturarem e criarem raízes para segurar esse solo. Então as crianças que foram lá, levaram, e foi muito engraçado, porque assim, tinha tronco pesado que ia 3, 4 pegar. E sempre os meninos, né? Não, eu consigo. Então eles interagiram perfeitamente, né, no projeto e na construção da horta e começou a ser criado. Né? Aqui é uma foto da agrofloresta um pouco mais madura, entre aspas, no sentido de como que ficou inicialmente, né? Então, tá vendo? Tem toda a cobertura de solo. O que a gente usou de cobertura de solo? Grama cortada da escola, que tem bastante. As aparas, né? E toda o rastelo de folha de árvore, que antes eles jogavam no lixo. Agora eles não jogam mais no lixo. Eles usam... Agora eles usam tudo lá. E antes eles usavam e jogavam no lixo com saco plástico. Hoje tem aqueles sacos de ráfia dos próprios insumos que eles botam dentro do saco e levam. Então, é um material que você não está produzindo lixo toda hora. Você está reciclando essa matéria que é importantíssima, né, para o cuidado do solo. E querendo ou não, tá gerando nutriente aí a longo prazo. Né? Então, o sistema ele ficou assim. Agora, ele já está um pouco mais... Tem uma outra imagem. Essa imagem. Então, aqui ele já está um pouco maior. Tá vendo que aqui tem taioba e banana. Por que tem taioba e banana no mesmo ilha? Porque a taioba gosta de muita água. E a bananeira vai fornecer para ela. E a bananeira vai fornecer sombra, porque ela também é planta de sombra. Então, aqui você já consegue produzir a taioba, que é uma punk, que é uma planta muito mais nutricional, nutritiva, junto com a bananeira, que também vai estar produzindo biomassa para todos esses canteiros do centro. Então, tem bananeira aqui, tem bananeira aqui, tem bananeira aqui, mas não necessariamente você precisa pegar o pseudocaule daqui e botar aqui, porque aqui eu já plantei uma para otimizar a energia, né? E aí a escolha das espécies também, a gente fez uma reunião com... Essa aí ela tá meio que no começo ainda, porque eu vi foto, é que não tem aqui, mas você me mostrou o vídeo ontem, tá enorme, a bananeira a bananeira tá do tamanho adulto já, né? Recebi ontem vídeo da escola, tal, professora coordenadora lá, responsável pelo projeto, já tá bem diferente, de fato. Então, a gente consegue introduzir essas espécies e a gente fez uma entrevista, né, com os alunos, com os professores, com a comunidade, também pais de alunos e tal. O que vocês querem plantar? O que vai bem na região? Qual que é o interesse das crianças? Qual que é o interesse de sabor, de entender, né, das coisas? A gente quer essas culturas. Teve cultura que a gente não conseguiu colocar por conta sei lá, busca de muda, essas coisas e tal, mas a maioria a gente conseguiu. Né? A gente colocou baru, né? Baru, aquela da castanha, de baru, aquilo é uma delícia. Então, o baru é uma planta extremamente valorizada hoje em dia, né? E ele é próprio do cerrado. Então, a gente botou baru, a gente botou pequi, né? Que são plantas do cerrado. Né? A gente botou moringa, que é uma exótica, mas ela é extremamente nutritiva, crescimento acelerado. Né, legal. Que gosta... Agora responde a minha pergunta, que eu já te fiz 2 vezes. Vamos lá. Esse monte de produto aí, onde que eles entram? Porque aí tá fazendo um monte tá gerando um monte então, isso daí é alimento. Basicamente para cantina. Vai para cantina? Entra na alimentação das crianças? Total, todos. E aí é muito interessante, porque, por exemplo, a maioria das crianças ali não gostava de comer espinafre, não gostava de comer rúcula. Mas quando são eles que plantam, eles comem com vontade, né? É um absurdo a diferença que isso daí a prática faz. E aí eles estão se nutrindo, concorda? Eles vão ter uma alimentação muito mais... nutritiva, muito mais balanceada e saudável. E isso ajuda, né? também, consequentemente, na educação.
Porque uma pessoa nutrida, ela vai entender um assunto de matemática, de física, muito melhor do que uma pessoa desnutrida. E legal, a cantina consegue absorver toda... É que a escola é grande, né? Consegue absorver toda essa produção. E ainda sobra. Sobra? Em 200 metros quadrados ainda sobra a produção. Para quantas crianças tem essa escola? Putz, é uma boa pergunta. Posso ver, mas tem... assim, tem turma que são duas... Tem sala que são 2 turmas, sabe? Assim, ao contrário, não sei. Por exemplo, nono A, nono B. Sétimo A, sétimo B. Não, tem ano vários. Que tem 2 turmas. Isso, tem ano que tem 2 turmas ou 3. Que idade que tinham essas crianças, em média? De 6 a 8 e de 12 a 16. Tinha criança e tinha adolescente. Tinha mais de 100 crianças e adolescentes envolvidos, né? Tinha bastante gente. Tinha bastante criança. Praticamente a escola inteira. A escola inteira. Praticamente a Uma escola inteira. De... Eu não sei quantos alunos agora, sim, porque eu posso, né, enfim... Uma escola de ensino... Mas tinha muitos alunos. Fundamental. Cada sala, mais ou menos, tinha uns 20 alunos, vai. Pensar. Mas dava mais de 100 crianças e adolescentes. Não, fácil, somando, fácil. Né? Isso sim, fácil. Você juntar porque eram todos os anos. E tinha tarefa para todo mundo. Dava uns 200. Estou fazendo a conta aqui de quantos anos são em cada ciclo. Tá. Então, consegui alimentar o pessoal, todas as crianças e adolescentes na cantina. E o que sobrava, o que fazia? Então, sobrava, não sobra, né? Porque continua sobra, até hoje. Os funcionários levam, os diretores levam, o professor, as crianças levam para casa, né? Também. Tem algumas coisas que acabam perdendo, normal, né? Isso aí vira insumo para composteira e assim por diante. Mas o intuito geral era o quê? Produção da merenda escolar. Ele foi voltado para a produção da merenda escolar. Além da questão pedagógica, era para suprir de insumos, de matéria-prima. Porque assim, o que os alunos comem lá? Arroz, feijão e uma carne. E tipo assim, não tem a salada. Não tem, que é importante também. É muito importante. Que os micronutrientes... Eles não tinham verdura, hortifruti, era tinha carboidrato, mais bem, proteína. Sabe assim, um negócio, batata, por exemplo, que é bastante carboidrato, né? Então, batata também arroz, né? foi para introduzir também essa questão nutricional junto com a educação ambiental, de criar crianças saudáveis, nutritivas, e ao mesmo tempo conscientizá-las da grandeza, da grandiosidade do que é um sistema agroflorestal dentro da vida das pessoas. Tem um aluno, inclusive, lá, que o pai dele trabalha com agrofloresta. Ele tem uma própria produção de agrofloresta ali próximo a uma região, né? E ele era um dos que mais introduzia. Ele chegava e falava assim, não, Luiz, isso daqui meu pai faz desse jeito e tal. E é interessante, porque você consegue ver várias perspectivas dentro de um projeto que foi implementado, por exemplo, por mim, mas com a ajuda de alunos que deram feedbacks que, às vezes, sozinho não ia, entendeu? Então, é uma reciprocidade também de aprendizado, de conhecimento, né? E as crianças, elas têm muito a nos ensinar, né? Impressionante, né? Eu me senti, às vezes, mais aluno do que professor lá, sabe? E eu acho que também... É importante a gente trazer, né, um outro conceito, que assim, você começa a envolver a comunidade nessa história toda, né, e aí as pessoas, existe uma prática que chama horticultura terapia. A horticultura terapia, ela começou no tempo do Egito. Deixa eu só, antes de você introduzir esse assunto, só para a gente finalizar, assim, porque eu sou apaixonada por esses projetos pedagógicos de horta em escola. E a agrofloresta é ainda mais legal, só a horta, né? Sim. Tanto pela parte pedagógica, por conta da distribuição de alimento, da introdução na merenda deles, e levar o excedente para casa, né? É muito legal isso. E por exemplo, quem tem uma escola que quiser te contratar para fazer um projeto desse, eu acho muito legal, eu vou deixar os seus contatos, aí o pessoal pode procurar. Mas se, por exemplo, eu não tenho espaço ainda, mas eu queria, ou eu não tenho recurso ainda, mas eu queria que as crianças conhecessem o conceito. Você faz uma aula, um workshop de um dia, por exemplo? Dá para fazer. Dá para fazer também. Dá para fazer do tempo que for necessário. Por um dia, uma semana. Então dá para fazer um workshop prático e teórico? Dá, prático e teórico. Em 1 metro quadrado a gente consegue plantar bastante cultura. Isso. E dá para ter uma noção geral, né? Esse sistema Olha, esse já está mais maduro, né? Um lugar em Brasília chamado Paraíso na Terra, que é uma reserva ecológica com 1.000 hectares. E aí a gente tem 2 tipos de sistemas, os 2 são de lá, né? 1.000 hectares tem esse, Paraíso na Terra, né? Mais ou menos, né? Aonde que é? Brasília? Brasília. Em Braslândia chama o distrito lá. Né? Aí eu tô vendo banana...
E aí aqui dentro, esse sistema é um sistema de 2.000 metros quadrados, com foco em hortaliça e fruta. Então as entrelinhas que a gente chama, né, isso aqui seria uma entrelinha, e as linhas de árvores, né, a entrelinha ela tem, aqui acho que são 5 metros, se eu não me engano. E aí dentro desses 5 metros a gente consegue fazer 1, 2, 3, mais ou menos uns 5 canteiros. Esse aqui é um canteiro menorzinho e tal, mas a gente faz esse canteiro, a gente bota hortaliça, né? Por que é aberto assim de 5 metros? Porque a hortaliça ela precisa de luz, ela precisa de sol, então não dá para você adensar muito, que senão ela não recebe, né? E aqui a gente também tinha a produção de muita fruta, muita fruta mesmo, tinha uns eucaliptos perdidos aí, tá vendo aqui, ó, que foram também saindo do sistema e tal, e aí esse sistema ele tinha irrigação por aspersor, e 2 tipos de aspersores, né? Esse aspersor de chuveirinho, que ele molha melhor, só que ele gasta um pouco mais. E o outro aspersor que é um manda longe. Eu esqueci o nome agora desse. Que é tipo um jato, assim, isso, né? desse aspersor. Então, e aqui um outro sistema dentro da mesma propriedade, né? Só que em larga escala. Então aqui já passa trator, tá vendo? Com eucalipto. Tem mogno nesse também. Tem a banana, tem avocado e tem café. E tem outras Quando você culturas, fala avocado, por exemplo... é aquela espécie de abacate que é aquela menorzinha, mais firme, que usa pra fazer guacamole, né? Isso, que tem mais valor agregado também. Ele é bem mais caro. Né? E aí também tinha outros tipos de plantas, por exemplo, gliricídia. Já ouviu falar gliricídia? Não Gliricídia é uma leguminosa arbórea. Então ela produz muito nitrogênio no solo, produz muita bactéria orgânica. Você vai lá e é igual a aroeira pimenteira também, é uma planta que produz muita biomassa. Então, você planta lá para produzir biomassa para você jogar no solo. Porque você precisa de nutriente no solo, né? Entendi. Aí nesse caso aqui que tem, por exemplo, o eucalipto, ele serve para fazer sombra e quando dá na época de corte, ele corta e vende a madeira. É isso? Ou ele fica só para fazer sombra? Não, nesse sistema específico, ele serve para, assim, primeira coisa, a sombra, né, do café. Principalmente porque os cafés, eles estão, não dá pra ver muito bem aqui, mas os cafés, eles estão embaixo do eucalipto. Café de agrofloresta é uma delícia. E aí, o que acontece? Aí ele serve pra barrar vento também, porque lá o vento é muito forte. O vento do... É muito aberto, né? Eu acho que o vento do sudeste, acho que é isso, eu não me lembro agora exatamente. Mas, ou do nordeste, agora eu não sei. Mas na época do ano, venta muito. E aí o café, ele fica meio prejudicado, não gosta muito de vento, assim, em excesso. Então o eucalipto, ele segura esse vento. Ele traz a questão da sombra, ele tem crescimento acelerado dentro do sistema, né? Uma planta de crescimento acelerado. E aí, na época da poda, que é no comecinho, ali, antes de começar as chuvas, a gente joga toda a biomassa da poda no chão. Então, ele vai ajudar. E aí, na época da chuva, que geralmente, né, a época que o café, ele precisa... começar a gerar os frutos ali e tal, ele vai precisar de um pouco mais de luz. Ele não vai precisar de luz torando, mas ele vai precisar um pouco mais de luz para a produção dos frutos. Então, você faz todo esse esquema de ajustar a estratificação para ele receber um pouco mais de luz e, ao mesmo tempo, você agrega toda a matéria orgânica do eucalipto no solo. Entendi. Aí, mas não chega a cortar para usar madeira nesse caso? Nesse caso, não. Nesse caso, ele usa na questão de Para biomassa, principalmente. Ele usa para massa, corta-vento e para regulação da luz. E também para a questão nutricional. Tá. Porque, por exemplo, existem nutrientes, quando a gente aprende isso dentro dos principais conceitos, existem nutrientes que só tem perto do lençol freático. Quem que chega no lençol freático? A raiz da alface chega? Não. A raiz da banana chega? Do limão? Não. Do mirtilo? Não. E a do eucalipto? Pô, vai longe, hein, cara, a raiz de eucalipto. E do ficus? Pô, e da do ficus, acácia? cara, atravessa ruas. Chega até o Japão, né? Então assim, ela vai atrás de água a quilômetros. Nesse caso aqui, ele foi escolhido também para isso. Porque daí ele vai puxar esse nutriente, que é importante para todas as outras espécies, e vai levar para a folha dele. Quando a gente poda, então. Quando a gente poda a folha e joga no chão, o que ela está gerando para aquele solo mais superficial? O nutriente que está perto do lençol freático. Entendi. Então, nesse caso, também a gente utiliza o eucalipto para isso. Mas a gente pode utilizar para corte e venda de... Porque algumas... Eu tô falando isso para o pessoal entender por que serve para cada coisa. Então, mas nesse caso específico, não usa para madeira. Ele tem outras funções, do vento, biomassa, carregador disso, carregador daquilo, nesse caso, sombra, luz, isso. para as outras espécies, para...
para ajudar aí na condução das outras espécies. Por Mas quê? em alguns casos, eu também tenho a madeira que pode ser cortada. Eu claro. planto, tá. Pode. Uhum. Mas por que nesse caso? Porque tem 2 tipos de cultura que a gente fala no sistema agroflorestal. Tem o carro-chefe, cultura principal, e a cultura essencial. Qual que é o carro-chefe aqui? Qual que é a cultura principal? É o café e o avocado. Então, as outras culturas, elas vão servir para fazer de tudo para essas 2 culturas que são carro-chefe serem produzidas em abundância. Então, no caso, o eucalipto, a bananeira, a gliricídia, elas estão sendo usadas aí, mandioca também tem, para criar condições melhores para as 2 culturas de carro-chefe. Nesse caso, serem melhores produzidas e mais nutritivas, com mais sabor e tal. E a gente consegue agregar outros fatores também que ajudam a trazer mais valor. Por exemplo, a questão da poda, da colheita na lua certa. Tem tudo isso daí também que envolve, que entra muito no conceito de agricultura biodinâmica também, que eu acho que você já deve ter ouvido falar um pouco, né? Eu tomei um vinho maravilhoso uma vez, biodinâmico. E não é diferente o gosto? É diferente. É diferente. Por conta dessa questão do nutriente, da seiva, né? Então, e aí você vê 2 estilos de agrofloresta, né? Tá vendo? Aqui a gente tem um pouco mais de biomassa no solo, porque a gente precisa dessas culturas que têm ciclos mais rápidos, né? Para gerar riqueza no solo. Muito aqui bom. A gente já tem uma parte que passa trator, que compacta um pouco e tal, né? Mas que também tá o capim ali, esse capim é o andropólogo, andropólogo, tem gente que fala andropófago, né, antropólogo, que é um capim que ele é... E a banana aqui de novo, cara? Ele Banana tá sempre na agrofloresta, ele é extremamente companheira. rústico, ele tomou, se eu não me engano, ele é exótico também, então é um capim que ele já tava ali, então já que ele já tá aqui, já que ele gostou desse ambiente, vamos usá-lo, vamos fazer ele produzir mais, Uhum. né? Foi plantado um pouco de mombaça também, que é um capim mais encorpado, vamos assim dizer, né? Eles usam muito para alimentação também, mas ele é um capim que precisa de um solo um pouquinho melhor, então você vai ter que entrar com uma adubação um pouco melhor e tal. Esse não, esse nasceu lá já... Ele é pouco exigente em nutrição, em produz água, né? bastante biomassa, e aí essa biomassa você joga tudo na linha, então você vai produzindo para jogar tudo para a linha. Tá certo. Muito interessante, Muito legal, né? adorei. Aprendi bastante hoje, muito legal. Eu achei, agora, é óbvio, né, que a parte pedagógica, educacional aí foi a parte que eu mais gostei. É a parte que eu mais gosto também, a que você gosta que mais também, me né? nutre, né? É Sim. muito legal. Eu espero que o pessoal tenha gostado. Espero muito que você tenha gostado de participar do podcast. Eu achei incrível. Eu vou disponibilizar seu contato. É Doce Seiva, com 2 Cs, né? Doce Seiva. No final desses slides tem o logo, né? Coloca a produção, por favor, no final dos slides que ele compartilhou. O último slide. Tem o seu... E eu ali, vou colocar na volta, descrição do vídeo. Não, penúltimo, perdão. Aqui. Isso, aí tem os meus contatos. Os contatos. Aí. Eu atendo qualquer lugar, tá? Qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil que precisar fazer projeto e tal. Eu tenho disponibilidade para fazer. E aqui são os meus contatos atuais. No Instagram tem bastante material legal do que já foi feito, do que está sendo ali, feito, né? Arroba Doce Seiva, doce com 2 Cs. Isso, Seiva. E aí lá tem bastante conteúdo, né? Tem também, a gente vai deixar o link do e-book para fazer o download, né? O link do e-book. Os seus contatos, o pessoal que quiser contratar você para fazer uma palestra, um workshop, sim, ou queira implementar uma agrofloresta, seja no seu sítio, seja na sua escola, ou numa ONG, num asilo também, acho que ficaria muito legal. Eu já fiz trabalho também em asilo, já fiz trabalho em centro de recuperação de dependente químico também. Né? E aí, só pra finalizar... Aí tem até um componente terapêutico, né? Exatamente, que é o lance da horticultura terapia. Né? E isso daí foi descoberto no Egito há mais de 3.000 anos atrás. O que eles faziam? Os pacientes que não tinham dinheiro para pagar o hospital, eles trabalhavam na horta do hospital. E aí observou-se que esses pacientes eles tinham uma melhora 3 vezes mais rápida do que os que não trabalhavam. E aí eles começaram a usar esse tipo de trabalho para ajudar na cura das enfermidades, que muitas vezes eram enfermidades sem cura, né? Como que fala que a gente fala? Incuráveis. Incuráveis, mas que davam uma condição
pro paciente que só, ao invés de ele ficar só no quarto, deitado, tudo, ele tinha todo um contato. Cabeça vazia, né? Oficina do demônio. Então, assim, é? total. Pessoas com deficiências visuais e tal, de sentir textura, de pisar na terra. Isso daí traz uma conexão também com a natureza, que é a nossa casa, né? Que a gente, quando você entra numa cachoeira, você não se sente bem? Eu me sinto bem. Né? Por quê? Porque é uma coisa natural do ser humano que faz parte da evolução e tudo mais. Então, você está em contato com a terra, produzir o seu alimento, né? Até nessa questão do hospital, foi estudado. Hoje em dia existem hospitais, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que utilizam esse método de horticultura terapia, horticultura terapêutica também, né? Que são essas práticas. E aí observa realmente que tem uma melhora muito mais acelerada nesses pacientes do que os que não têm interesse de trabalhar, né? Então, dá para você agregar agrofloresta em várias situações, em vários ambientes, né? Você só tem que ter o conhecimento certo, né? E alguém para ajudar, né? E tal, e vontade de fazer, acho que como tudo na vida, né? Tá, e é um sistema de baixo custo, né? De baixo custo. Pode ser de baixo ou de alto custo, né? Depende do investimento, mas como eu falei, né? Mas você pode começar com custo... Papelão, por exemplo, capim que você já tem ali no seu terreno e tal, né? E aí você começa a gerar biomassa, porque é uma coisa perene. A agrofloresta é uma coisa perene, né? Uma coisa que vai ficar sempre... Ela vai ficar, né? E você vai alimentando. Então, você faz ali nesse ano, o ano que vem você já consegue plantar, se você não tem dinheiro. Né? É melhor você esperar um ano do que nunca fazer, entendeu? Tá certo. Então tá bom, obrigada por ter viajado até aqui. Não, foi maravilhoso, eu que agradeço. Ter participado do podcast com a gente. E vamos lá, eu quero trazer mais gente para falar de agrofloresta, de sintrópico. Já falei aí da Clarissa, ela vai vir aqui para falar da Fazenda Divindade. Obrigadão, Luiz. Obrigado a você. Muito obrigado mesmo. Seja bem-vindo a Ribeirão Preto.